pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Júlia, sou cardiologista pelo INCOR, tenho fellow em aterosclerose pelo INCOR e sou coordenadora do Medicoff Cardiologia. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Mônica Figueiredo, também faço parte da equipe da Medicoff Cardio, sou cardiologista formada pelo INCOR também, faço fellow de dislipidemias e prevenção de aterosclerose e, juntamente com Julinha, estou fazendo parte da coordenação do curso preparatório para o TEC, tá? E hoje a gente está aqui para falar para vocês um pouco sobre o que veio, o que aconteceu no ano de 2024 na cardiologia. Nesse vídeo a gente vai cobrir as diretrizes. O que foi mostrado nessas novas diretrizes europeias e brasileiras, aí, que foram as principais. E será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? O que a gente precisa levar para a nossa prática? Né? E aí, nós vamos começar, né, Mônica, com as diretrizes da ESC 2024, que foram muitas, foram 4 diretrizes publicadas em 2024. E aí nós vamos contextualizar o congresso, né, que aconteceu recentemente, e aí a gente vai passar pelas diretrizes que foram lançadas no congresso para a gente abordar os principais tópicos abordados nessas diretrizes, tá? Durante o ano, vocês perguntaram muito sobre o ESC, vocês tiveram muita dúvida sobre essas diretrizes. Mudou, não mudou, hipertensão, fibrilação atrial, o que aconteceu? Então, aqui na Medicoff, nesse vídeo, a gente vai contar tudo isso para vocês e passar a nossa visão, tá? Começando, então, pela diretriz de hipertensão. Então, diretriz europeia de hipertensão de 2024, que gerou muito burburinho por aí. Isso. Qual que é a principal questão dessa diretriz, pessoal? É vocês entenderem o conceito que está por trás, tá? O conceito que está por trás. E qual é esse conceito? É o seguinte, o risco cardiovascular que o paciente tem atribuível à hipertensão, ele está numa escala variável de exposição a essa hipertensão. Ou seja, não é que o paciente é normotenso ou hipertenso, então ele no normotenso não tem risco e o hipertenso tem risco. E eu quero dizer com isso, né? Que com o aumento da pressão arterial, o paciente vai continuamente aumentando o seu risco cardiovascular. E o que isso tem a ver? Tem a ver com a indicação de tratamento. Lembra daquele conceito de que, assim, as pessoas que têm maior risco tendem a se beneficiar mais do tratamento? Então, assim como tem no LDL, né? E vocês já estão mais familiarizados com isso quando a gente fala de lípides, né, Mônica? Exatamente. E a pessoa que tem mais alto risco cardiovascular, ela se beneficia mais de um LDL mais baixo, não é isso? É algo parecido aqui na hipertensão. Então, a pessoa que tem maior risco cardiovascular, ela vai se beneficiar mais de um tratamento farmacológico da hipertensão. Tá? E esse risco cardiovascular, né, Julinha, eles se complementa a gente avaliando quais os fatores adicionais que esse paciente tem. Se o paciente tem, por exemplo, obesidade, tabagismo, hipertensão, evidência de doença subclínica, né, com lesão de órgão-alvo, tudo isso é levado em conta para a gente definir como um paciente que tem pressão arterial elevada, mas tem um fator de risco adicional, que por isso ele é um paciente que deve ser tratado de forma mais intensiva. Perfeito. Exato. Então, mesmo o paciente que não entre na categoria de hipertensão arterial, então aquele paciente que tem uma pressão elevada, e é o conceito que vocês tiveram muita dúvida esse ano, e a gente vai detalhar aqui o que foi esse novo conceito de PA elevada, né? E quais as implicações desse conceito. Mas, assim, então, esse paciente que tem PA elevada, nós avaliarmos os fatores de risco que essa pessoa tem para aumento de risco cardiovascular, que foram esses que a Mônica detalhou, isso vai ser muito importante para a gente definir quem vai se beneficiar de tratamento ou não. Então, em termos da diretriz, especificamente, como que eles sistematizaram esse conceito, tá? Do contínuo de risco cardiovascular. Que é uma coisa que a gente já sabe, inclusive na nossa diretriz brasileira já tem um pouco esse conceito. Mas como que na diretriz europeia eles sistematizaram isso? Eles criaram uma categoria chamada pressão arterial elevada. Quem é que tem pressão arterial elevada? Segundo a diretriz europeia, quem tem pressão arterial sistólica de consultório entre 120 e 139 milímetros de Hg. E pressão diastólica de consultório entre 70 e 89 milímetros de Hg. Júlia, mas então o conceito de hipertensão, o diagnóstico de hipertensão continuou o mesmo? Uma hora igual a 140 por 90? Sim. O critério diagnóstico para hipertensão é o mesmo, gente. É igual à diretriz brasileira. Para falar que o paciente é hipertenso, ele precisa ter uma pressão de consultório maior ou igual a 140 por 90. Mas essa pessoa que tem pressão maior ou igual a 120 por 70, ela já começa a ter um aumento do risco cardiovascular. Então, a diretriz europeia criou essa categoria chamada pressão arterial elevada. Tá? E a gente pode até sintetizar, né, Júlia, que essas categorias de subdivisão, né, de classificação da pressão arterial elevada ou a própria hipertensão, elas ficaram de uma forma mais enxuta, né? Então, a gente considera o paciente normotenso, que o Julinho vai falar, o paciente com pressão arterial elevada, e a gente substratifica conforme os seus riscos, e o paciente propriamente dito hipertenso, né, a partir do estágio 1.
É importante a gente ter esses conceitos em mente também. Exato. Aí, aquele paciente que é normotenso, ele vai seguir de forma padrão, né, as suas consultas ali, dependendo do risco dele de anualmente ou a cada 3 anos. O paciente com pressão elevada, a gente vai subestratificar, que a gente vai conversar aqui. E o paciente que é hipertenso, ele é hipertenso. Então, ele vai começar o tratamento, inclusive, excetuando-se algumas categorias específicas, aquele paciente que já é hipertenso já deve começar com combinação de 2 fármacos de cara, né? Exatamente. Exceto aquele paciente que é idoso frágil, aquele paciente que tem mais de 85 anos, né? Os demais, o padrão é começar com 2 drogas combinadas já. E aí, o que a gente faz com essa pessoa que tem pressão arterial elevada, então? Que é a categoria nova. Bom, basicamente, a gente vai fazer o cálculo do risco cardiovascular dessa pessoa. Na diretriz europeia, eles colocam um score próprio deles, validado para a população europeia. Se a gente quiser extrapolar isso, a gente pode usar aqui a nossa calculadora de risco. E na nossa diretriz brasileira de hipertensão, lá de 2020, né? Isso. Eles sugerem também essa estratificação de risco, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá em como está a diretriz brasileira. Na diretriz brasileira, ela até subdivide em categorias, né? Então, com relação aos níveis de pressão arterial, com relação à presença de fatores estratificadores de risco, né? A quantidade de fatores, a presença de lesão de órgão-alvo, paciente que tem doença renal crônica, que é diabético, tudo isso leva na pontuação da estratificação de risco. Mas, como Julinha falou, eles usaram uma estratificação, né? Um score validado para a população deles mesmo, né? Isso. Que é diferente da nossa. Na diretriz europeia, eles colocaram um score validado para a população deles. Mas, basicamente, se o score feito para essa pessoa que tem PA elevada gera um alto risco cardiovascular, basicamente, essa pessoa tem 3 meses para otimizar essa PA aí com MEV, né, com mudança de estilo de vida. Então, ela vai... E quais são essas mudanças de estilo de vida, né, principais? Atividade física, dieta, né, perder peso, que a gente sabe que tem uma redução considerável, né, no paciente que perde peso e faz atividade física, a gente consegue reduzir o percentual de pressão arterial sistólica, por exemplo. E aí, se o paciente não conseguir atingir as metas preconizadas para o seu risco, depois desses 3 meses de tratamento de estilo de vida, né, otimizado, a gente vai sim para a terapia farmacológica, né? Exatamente. E detalhe, a terapia, eles dão na diretriz europeia, né, 3 meses para essas medidas de mudança de estilo de vida. A gente tá falando aqui, de novo, o pessoal reforçando, PA elevada, tá? E aí, depois desses 3 meses, caso o paciente permaneça com pressão arterial acima de 130, maior ou igual a 130/80, aí ele já vai ter indicação de terapia farmacológica. Exatamente. Por quê, Júlia? Mas não é um exagero? Não é um exagero porque o que traz muito benefício do tratamento da hipertensão é o risco cardiovascular alto. Então, se a pessoa tem 13/8 de PA, mas tem alto risco cardiovascular, eu abaixar essa pressão com tratamento farmacológico tem evidência de benefício de redução de desfecho. É igual LDL. A pessoa tem um LDL de 100. Tá, mas infartou, mas teve AVC, então aquela pessoa tem benefício adicional da gente abaixar o LDL para abaixo de 50, por exemplo. Exatamente. Né? Por mais que 100 possa ser um valor legal para quem não tem risco alto. Então é um pouco essa questão, tá? A importância do cálculo do risco cardiovascular para a medicação da pressão arterial, né? Exatamente. Que é um conceito que estava na diretriz brasileira, então eu queria reforçar isso, assim. O paciente que a pressão maior ou igual a 13/8 é algo que a diretriz brasileira já trazia pra gente, que se essa pessoa tiver alto risco cardiovascular, ela também já teria indicação de tratamento. Tá joia? Eu espero que tenha ficado claro essa parte aí. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Perfeito. Que mais? Um detalhe que a diretriz europeia trouxe para nos lembrar, mas também como a Mônica comentou, a diretriz brasileira já trazia, é que paciente que tem lesão de órgão-alvo, então chegou para você lá no consultório, né, ou na UBS, onde você tá, um paciente que já tem lesão de órgão-alvo, e você vai rastrear. No diagnóstico de hipertensão, a gente vai fazer todo o rastreio de lesão de órgão-alvo. E a diretriz europeia, a gente tem umas figuras lindas de rastreio das lesões, sabe? O que exatamente é considerado lesão de órgão-alvo, é bem bonito, vale a pena dar uma olhadinha lá. Mas, basicamente, o que ela diz? Que quando o paciente já tem lesão de órgão-alvo, isso indica que ele é hipertenso provavelmente há mais tempo, ou ele é o hipertenso mais grave, né? Ele tem níveis pressóricos mais elevados, ele é mais grave. E essas lesões estão, sim, associadas ao aumento do risco cardiovascular daquela pessoa. Tá? E é super importante também, né, Julinha, a gente confirmar o diagnóstico desse paciente com hipertensão. E aí, além das medidas de consultório, que a gente já faz habitualmente, eles colocam como recomendação mesmo fazer a aferição da pressão, né, por métodos
fora do consultório. E aí entra a monitorização residencial da pressão arterial e a própria monitorização ambulatorial da pressão arterial, que a gente sabe que é o padrão ouro, né? Então, são importantes associados com as medidas aferidas no consultório para confirmar o diagnóstico de hipertensão. Exatamente. Então, isso eles colocam como classe 1. Então, agora a gente está falando do paciente que é hipertenso mesmo. Então, foi lá, maior ou igual a 140/90 no consultório. A diretriz europeia vai recomendar que a gente sempre confirme esse diagnóstico com alguma medida ou ambulatorial ou residencial da pressão arterial dessa pessoa. Exatamente. E aí a gente vai, como já comentamos, começar o tratamento com pelo menos 2 drogas em todo mundo que é hipertenso. Então a gente precisa criar esse hábito. Aqui no Brasil, em geral, a gente não tem muito esse hábito. Né? A gente fica às vezes com medo e tal, mas assim, gente, muito importante, porque a maioria dos pacientes só com uma droga não controla, né? Não controla. Existem as exceções para a monoterapia, né? Como a gente citou anteriormente, então pacientes idosos frágeis, pressão arterial elevada, que não tem um risco tão elevado, paciente que tem alguma outra contraindicação, né, hipotensão ortostática, por exemplo, que a gente pode ter mais cautela na introdução do tratamento, e a gente pode fazer monoterapia e depois, com 3, 6 meses, a gente reavaliar, ver se esse paciente é candidato a uma associação de um novo antihipertensivo, né, de classe diferente. Perfeito. E eles, inclusive, recomendam, na diretriz europeia, que esse paciente que a gente começou o tratamento, então ele é hipertenso, tá lá a gente começou com combinação de 2 drogas. Que ele seja reavaliado entre 1 e 3 meses. Isso. Pra ver como que tá esse tratamento aí. Às vezes, inclusive, a gente tem até um receio que eu percebo, né, vendo os alunos, é que existe um medo. Nossa, eu tenho que reavaliar esse paciente essa semana. Não necessariamente, tá? A diretriz europeia mesmo coloca pra gente um prazo de 1 a 3 meses para reavaliar. Preferencialmente 1 mês, né? Pra ver como esse paciente ficou. Isso. Drogas usadas, mantém as mesmas drogas, né? De primeira linha, exatamente. Mesma coisa. Inibidor da ECA, bloqueador do receptor de angiotensina, diurético tiazídico, né? Então, bloqueador de canal de cálcio. Os beta-bloqueadores entram como indicações para situações específicas. Então, pacientes que têm disfunção ventricular, pacientes que têm arritmias, né? Que precisam do beta-bloqueador por um outro motivo, além da hipertensão, também isso é ressaltado, né? A espironolactona para os pacientes que têm hipertensão resistente, né? E até a quinta droga para os pacientes que são considerados com hipertensão refratária, né? Aquele paciente que já está com 5 classes de antihipertensivos de classes diferentes, incluindo a espironolactona, mas ainda mantém a pressão com níveis acima de 140/90. É importante a gente destacar esses pontos. Também muito importante, né, na avaliação, eles colocam como tópico importante na avaliação dos pacientes com diagnóstico de hipertensão ou a suspeita de hipertensão resistente, a gente sempre tem que excluir nas causas secundárias e casos de, por exemplo, de pseudo-resistência, né? Então, aqueles fenótipos diferentes de hipertensão, como, por exemplo, hipertensão do avental branco, a hipertensão mascarada, isso é importante que seja descartado, né? Pra gente pensar no diagnóstico mesmo. Exato, essencial. Eles reforçam esse conceito também, né? O paciente, se eu acho que ele tá com hipertensão resistente, a gente primeiro confirma isso. Depois faz o rastreio de hipertensão secundária e introduz as outras drogas. Então é isso. Então, assim, o que eu mais achei interessante dessa diretriz foi essa questão da PA elevada que sistematiza esse conceito, né, do aumento progressivo do risco cardiovascular, que tratar a hipertensão tem a ver com prevenir evento cardiovascular, gente. É igual tratar LDL, né? A gente não quer só ver um número bonito lá no manguito. A gente não quer só ver um número bonito lá no laboratório, né? A gente quer que o paciente reduza evento. O risco é contínuo, né? E isso se atrela não só aos níveis de pressão arterial, mas também aos outros fatores, né? As outras doenças, as comorbidades que o paciente tem. Então, por isso que a gente tem que tratar intensivamente quem merece ser tratado intensivamente já de forma inicial, né? Na condução do caso. Exatamente, perfeito. Então, se ficou Acho alguma que isso dúvida... é o mais importante, né, Ju? Isso é o mais importante. Da diretriz. E deixar isso claro para vocês, porque eu vi, realmente, como eu mencionei, eu vi muita dúvida dos alunos em relação a isso. Então, eu espero ter ficado mais claro. Vamos para a próxima? Perfeito. Vamos lá, Juju, para a próxima. Próxima, então, doença coronária crônica. Gente, doença coronária crônica, eu vou te contar... Antes a gente vai passar por tudo aqui, mas eu vou contar o que eu mais gostei da diretriz de doença coronária crônica. Foi a questão da avaliação da probabilidade pré-teste. Porque, de novo, essa diretriz sistematizou alguns conceitos que a gente já tinha na prática e que a gente já pensava. Dentre eles, os principais são aqueles modificadores, aqueles fatores de risco não tão clássicos. Isso. Então, aquele paciente que tem doença inflamatória crônica, né, aquele paciente que tem história familiar, que tem um PCR ultrassensível mais alto. Então, existem outras coisas não tradicionais, ou aquela paciente que já teve complicação gestacional. Né? Os pacientes tiveram, por exemplo, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, né?
Algum fator que também tem que ser levado em consideração na estratificação do risco desse paciente, né? Exato. Então, essas são pessoas que a gente já sabia que quando a gente colocava na calculadora lá, ou quando a paciente tinha algum sintoma, que poderia ser de doença coronária crônica, a gente ia fazer a probabilidade pré-teste. Mas eu sei que além dos fatores clássicos, aquela pessoa teve complicação gestacional, aquela pessoa tem história familiar, tem PCR ultrassensível alto, por exemplo, ou tem uma doença inflamatória crônica, a gente já pensava que aquela pessoa, aquele risco estava subestimado. Isso, né, exatamente. Talvez. Inclusive, vou fazer até um adendo, pessoal. Tem uma calculadora chamada Q-Risk, que ela é aplicada especificamente para os pacientes portadores de artrite reumatoide. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que são pacientes que são inflamados cronicamente, né? Então, a gente sabe que o paciente já tem um risco basal de doença aterosclerótica, né, no futuro, por exemplo, por causa da sua condição de base inflamação, né, inflamação crônica. E aí foi criada justamente uma calculadora específica para isolar, né, esses fatores confundidores, digamos assim, e estabelecer o risco isoladamente para essa população de doença aterosclerótica, né? Então, mostrando que realmente são pacientes que têm o seu risco atrelado, têm a sua condição de base, mas eles também precisam ser vistos de outra forma, né? Então, perfeito. Só para pontuar mesmo um detalhezinho, que os pacientes de doenças inflamatórias, portadores de doenças inflamatórias crônicas, são importantes públicos, né, que a gente tem que contemplar na nossa estratificação de risco, né? Perfeito. Então, assim, isso mesmo, né, Mônica, já ilustra esse conceito que já estava vindo aí, de que existem fatores de risco não tradicionais que impactam o risco. E a diretriz europeia trouxe isso para sistematizar. Então, voltando para a diretriz, o que ela traz para a gente? Uma visão também, aí antes da gente entrar no score de risco propriamente, que é o fato de que a doença coronária, ela tem um espectro. E a gente tem reconhecido cada vez mais o que eles chamam, que eles colocam na figura como assim, aquela parte de baixo do iceberg, né? Isso. Que é a disfunção microvascular, exatamente. Que é o vasoespasmo. Então, a pessoa, às vezes, até antes de ter a doença coronária obstrutiva, já pode ter essas outras disfunções, inclusive gerando isquemia nos exames funcionais, inclusive gerando sintoma, né? Angina e tudo mais. São muitas vezes pacientes que são subdiagnosticados ou até subtratados, né, do ponto de vista prático, né? Porque a gente, classicamente, vê a doença coronariana como a doença de vasos epicárdicos, doença obstrutiva. Então, muitas vezes, a depender do acesso que aquele paciente tem que não seja um hospital de grande porte, que tem um corpo clínico bom, que o paciente vai conseguir fazer uma investigação definitiva, né, do seu quadro, do seu evento. Então, isso, muitas vezes, passa desapercebido. São pacientes subdiagnosticados, e como o Júlio falou, a gente sabe que o risco já existe, né? Muitas vezes, até antes do paciente ter evento, e inclusive existem terapias e exames novos que estão sendo lançados, né, para justamente flagrar esses pacientes. Por exemplo, o paciente com síndrome metabólica, o paciente diabético, que ainda não tem a doença coronariana manifesta, mas ele já tem outros biomarcadores, por exemplo, ou outras evidências de doença aterosclerótica incipiente, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa importante, né? Lembrar que a doença coronária crônica não é apenas... a gente tem evoluído nesse conceito aí de que não é apenas a doença obstrutiva epicárdica. Apesar de praticamente todo o nosso arsenal terapêutico ter sido desenvolvido baseado nessa doença obstrutiva epicárdica, ele também pode ser aplicado na doença microvascular, tá? Isso. E esse é um outro aspecto também que está em evolução. Então, a cada diretriz de doença coronária crônica que a gente recebe, mais informações estão sobre esse aspecto microvascular, vasoespasmo. E ainda... No Brasil, inclusive, a gente ainda tem pouco recurso de forma disseminada, né, bem difundida, para fazer esses diagnósticos. Mas, assim, a gente vai dar aqui algumas dicas do que nos exames convencionais pode indicar que o paciente tenha doença microvascular e os sintomas sejam por isso, né? E aí, só para contemplar, assim, né, Juju, que a gente está discutindo, então, o conceito novo que a diretriz propõe é que a doença coronariana seja atribuída não só à doença coronariana epicárdica, como o Júlio falou, né? Então, aquele paciente que tem a doença clínica, né? A doença obstrutiva, mas também os pacientes que têm doença microvascular, e aí entram aqueles conceitos que a gente vê tanto na prática, que são os conceitos de INOCA e ANOCA, né? Perfeito. Então, aqueles pacientes que têm doença microvascular, que a gente vê a isquemia, né? Tanto na cintilografia quanto na própria ressonância, né? Que é um exame super importante para avaliação de doença microvascular. E aí entram os conceitos. Quer explicar um pouquinho, Ju, esses conceitos só para o pessoal então, entender? Vamos usar de exemplo aí, de forma bem didática, um caso de um paciente típico, né? Então, chega lá uma mulher de 60 anos e ela tem uma dor torácica atípica, bem atípica, e você pede uma cintilografia miocárdica dessa paciente. E aí, o que acontece? A cintilografia vem supondo com 10% de isquemia na parede anterior.
E aí, vou colocar até mais, vai, 12% de isquemia na parede anterior. E aí você olha aquilo, olha a dor e fala, quero um exame anatômico para ver se essa paciente tem doença epicárdica, porque afinal ela parece ter uma dor, é atípica, ela tem isquemia. Então será que ela tem doença obstrutiva, né, que a gente poderia pensar em tratar para melhorar sintomas? E vai entrar até na questão que a gente vai ver mais na frente da probabilidade pré-teste, né? Exato. Então a gente usar o sintoma do paciente na apresentação clínica junto com os fatores de risco que a paciente tem, né? A probabilidade pré-teste de ela ter doença coronariana, né? Exatamente. E aí você foi lá e fez, por exemplo, uma angiotomografia de coronária. E aí, nessa angiotomografia, a paciente não tem doença obstrutiva. Né? Não tem doença obstrutiva. Qual é o diagnóstico de trabalho dessa paciente, então? Ela tem isquemia com doença não obstrutiva. Então, ela teria um INOCA. Ah, não é ANOCA? Não considero que é ANOCA, porque a dor dela não é típica, não seria uma angina, né? Exatamente. Mas poderia ser. Então, ela poderia ter ANOCA, né, que é angina com artérias coronárias epicárticas não obstrutivas, com lesão não obstrutiva, né? Ela poderia ter, mas nesse caso ela teria um INOCA, que é uma isquemia com doença coronária não obstrutiva nas artérias epicárdicas. Então, né? o INOCA seria o diagnóstico por exame complementar, por exemplo, a cintilografia miocárdica, né, como a Júlia falou. E a ANOCA seria, na verdade, a evidência clínica, né, o sintoma sugestivo, né, a angina típica, né, que configura a associação, né, com o risco de doença coronariana, né? Perfeito. E eles podem se sobrepor ou não, né? Exatamente. Eles podem se sobrepor ou não. Beleza. Então, diante de um paciente que tenha sintoma, chegou para você com sintoma, então pode... E a outra coisa que essa diretriz foi, assim, brilhante, é sistematizar o conceito de que os sintomas da doença coronária, eles podem ser atípicos mesmo. Isso, exatamente. Não se prendam na angina típica. Exatamente. Inclusive, a gente tem visto cada vez mais, assim, nos registros, né, e nesses estudos de correlação, que a angina típica está se correlacionando cada vez menos com a doença coronária obstrutiva, tá? E, então, cuidado. Vários sintomas podem ser sintomas de doença coronária, principalmente naqueles grupos clássicos que a gente conhece, né? Os idosos, doente renal crônico, mulher, diabético, etc. Uma outra coisa muito importante, né, Ju, é que foi visto também em avaliações de estudos que pacientes não teve mudança de prognóstico em paciente que tem de fato doença coronariana, né, aterosclerótica. A diferença, né, de prognóstico entre paciente que tem uma apresentação típica, né, uma angina típica e uma atípica. Isso. Então, não significa que um paciente que tem uma angina típica, né, uma CCS1, enfim, o paciente que tem a evidência clássica, né, de angina típica, tem um pior prognóstico do paciente que é uma mulher obesa, diabética, que tem um quadro inespecífico, uma dispenia associada. Então, esses conceitos também são importantes para justificar por que essa diretriz meio que colocou como cair por terra essa diferenciação muito rígida entre angina típica e angina atípica, né? Ela usou outros fatores muito mais importantes para a gente avaliar a probabilidade pré-teste desse paciente ter doença coronariana, né? Perfeito. Então, diante do sintoma, de forma bem sistemática aqui, você vai lá para a diretriz, está lá escrito de forma muito didática, tá? Você vai pegar o sintoma da paciente, o sexo masculino ou feminino, a idade, vai ter lá um númerozinho. Aí você vai verificar se tem algum modificador de risco, né? Então, se a pessoa tem algum outro fator de risco que pode modificar ali a probabilidade pré-teste. Depois você vai avaliar, inclusive, algumas outras questões clínicas. Então, você vai ver o eletrocardiograma da paciente, ver se tem alteração isquêmica ali, ver se tem aquelas alterações de repolarização, né? Aquela inversão de onda T ali, que chama atenção, uma má progressão de onda R anterior. Então, um eletro que tem alguns outros sinais de mais alto risco para isquemia. E aí, no final, você vai chegar num número. E esse número é a probabilidade pré-teste do paciente. Inclusive, o que eles colocam na diretriz é que esses outros fatores, quando a gente adiciona esses outros fatores na probabilidade pré-teste, o que a gente está aumentando é a detecção, a identificação de pacientes de muito baixo risco. Então, se o paciente lá a gente consegue chegar naqueles pacientes que têm menor ou igual a 5% de risco de doença coronária. E aí, nesse paciente, a gente pode, sim, considerar não fazer nenhum exame adicional. Exatamente. Tá? Exatamente. Isso é bem relevante, entendo até de custo-efetividade, provavelmente, né, no nosso sistema e tudo. E aí ele coloca dessa probabilidade pré-teste que a Gil falou, que contemplou todos esses fatores, né? Fatores clínicos, fatores de risco, exames complementares que ajudam no diagnóstico, ele estratifica em 3 estratos, né? Então, probabilidade baixa até 5%, de 5% a 15% paciente com probabilidade intermediária, e acima de 15% ele coloca já como alta probabilidade de doença coronariana e até subdivide esse último extrato, né? Entre risco moderado, alto, muito alto. Isso é bem legal. A gente vai ver mais pra frente, assim, tem esse paciente que tem acima de 15%, ele ainda é subestratificado. Então, vamos lá. Depois que a gente fez a probabilidade pré-teste, a gente chegou nesse número,
Uma das coisas que a gente pode usar de arsenal, né, principalmente para aquele paciente de probabilidade baixa ou moderada, né, é o quê? O score de cálcio. Coronariano. O score de cálcio, que já, assim, isso é muito relevante. Principalmente, assim, aqui a gente tá falando com cardiologistas, né? Então, vocês já estão adaptados aí a... Nosso ambulatório já é comum, né, Ju? Exato. Para isso, a gente já tá bem versado aí no score de cálcio. Aqui a gente, às vezes, tem alguns alunos assistindo, né? Alunos da clínica ou até do final da graduação. Então, assim, é importante ter muita intimidade com a questão do score de cálcio. Pacientes estão de risco baixo, intermediário, a gente pode usar o score de cálcio para ajudar a reposicionar esse paciente nos estratos de risco. Então, se vê um score de cálcio normalmente acima de 100, né, a maioria das diretrizes vão te orientar que esse paciente ele já não tem um risco baixo mais. Isso, exatamente. E ele ainda coloca até um ponto a mais, né, Ju, com relação à relevância do score de cálcio, que ele sendo um importante marcador, né, estratificador de risco no paciente que é classificado como grupo intermediário, se o paciente tiver um score de cálcio 0, o paciente pode sim ser, a gente pode dizer assim, reduzir um step na sua estratificação. Então, o paciente que às vezes pode ser do risco moderado, poderia passar para o baixo risco, que a gente não vê isso, né, nas outras diretrizes, na prática clínica, mas é uma informação nova que eles trazem, porque a gente sabe que, assim, a chance de um paciente ter um score de cálcio 0 e ter doença coronariana obstrutiva, né, é muito baixa. É muito baixa. Mas tem também as ressalvas, né, Ju? Se for um paciente mais jovem, né? Exato, isso é super relevante. Então, aquele paciente que tem lá menos de 40 anos, tem aquela hipercol familiar. Isso, exatamente. Muito então, clássico do ambulatório de lípides. Exato. Então, cuidado com esses pacientes específicos, tá? Principalmente os jovens. Isso, então, assim, não vai usar score de cálcio para quem tem 25 anos, 30 anos, cuidado, tá? Exatamente. Ele perde um pouco de valor nesse cenário. Mas no paciente clássico que vem para avaliação de risco cardiovascular, né, de investigação de doença coronária, em geral esse paciente já vai ter mais de 40 anos. Então. Mas cuidado com os jovens e o score de cálcio. E aí você já tem, então, o seu número, a sua probabilidade pré-teste, o seu perfil de paciente, aí você vai escolher algum exame, né, para investigar melhor esse sintoma do paciente aí. Investigar melhor a doença coronária dele. E aí uma coisa que também essa diretriz, ela simplesmente sistematizou algo que já estava sendo muito falado e muito feito na prática, inclusive que os estudos já estavam apontando nessa direção, é que o teste ergométrico sozinho, gente, num cenário em que nós temos testes com imagem de maior disponibilidade... Maior precisão também, né? Exato. Então, esses testes, né, que eles têm imagem, eles são mais acurados do que o teste ergométrico sozinho. E uma grande questão que tinha aí um tempo atrás, né, acho que até uns 5, 10 anos atrás, era baixíssima disponibilidade desses outros exames. Isso, então, a gente tinha dificuldade de ecoestresse, de cintilografia de perfusão e de angiotomografia de coronária. Mas, a própria ressonância também, ressonância, principalmente. Então, assim, o teste ergométrico, ele ficava ali, né, porque ele ainda é o que tem. E eu acho que em muitos lugares hoje no Brasil, se você for ver, né, em lugares pequenos, talvez o teste ergométrico é o que tem. Exatamente, então, para nossa realidade, talvez em um ou outro, a gente talvez não leve essa diretriz europeia tão a ferro e fogo em várias realidades do Brasil. Exatamente. Mas se você tem a disponibilidade de um teste com imagem, você deveria usar esse teste. A diretriz europeia coloca isso muito claramente, tá? Então... E aí ele coloca, né, Ju, com relação a quais seriam os exames que a gente utilizaria para estratificar esses pacientes, né, para fazer o diagnóstico de doença coronariana. Então, a gente já passou do paciente que saiu de uma avaliação geral, né, bem feita, não só levando em consideração o quadro de angina, viu a probabilidade pré-teste, a gente agora está nos exames. E aí, conforme a probabilidade pré-teste, ele coloca como pacientes com probabilidade pré-teste baixa a intermediária, qual que é o exame que a gente faz, Ju? Baixa, intermediária, a gente vai gostar da angiotoma de coronária, Exatamente. Angiotoma de coronária é um exame que maravilhoso. É uma prova anatômica, né, Ju? Exato. Então, o exame anatômico, porque assim, nesses estratos em que o paciente tem baixa ou moderada probabilidade, o que a gente quer? A gente quer excluir doença. Exatamente. Né? A gente quer excluir doença. Exatamente. O melhor exame para excluir doença é a angiotomografia de coronária. Exatamente. Então, é o exame preferencial. Alta sensibilidade, né? A gente pode dizer, né? O valor preditivo negativo do exame. Exatamente. Já os pacientes que têm uma probabilidade intermediária a alta, principalmente intermediária, a diretriz coloca como recomendação provas funcionais, né, exames não invasivos. E aí entra a cintilografia, né, o ecoestresse, a própria ressonância, né? Exatamente. E um outro cenário, então assim, paciente, quanto mais alto esse risco, mais a gente vai tender aí para um exame mais funcional. Isso. Um outro cenário em que a gente às vezes vai para o exame funcional é quando a gente quer correlacionar sintoma com o sintoma do paciente com o achado do exame. Angiotomografia, talvez isso mude nas próximas décadas aí, mas hoje é um exame em que a gente não consegue ver
a gente vai ver uma coisa meio estática, né? Então, Exato. tem obstrução ou não tem Exato. obstrução. Mas a gente não tem muita medida funcional ainda, de forma validada e disseminada, da angiotomografia de coronária. Talvez isso mude? Exatamente. Talvez. Temos uns softwares aí em desenvolvimento, né? De avaliação funcional da angiotomo também. Mas hoje, isso não é validado de forma, né? E não é disseminado. Então, a gente vai para os exames funcionais para, às vezes, correlacionar sintoma do paciente com achados ali do exame, né? E aí, quando o paciente tem intermediário... Então, probabilidade baixa, angiotomo, probabilidade intermediária, a diretriz até deixa você escolher aquele intermediário baixo, né? A diretriz deixa você escolher ali angiotomo ou teste funcional. E quando o paciente começa a entrar em alta probabilidade, aí ele já vai indicar de forma mais direcionada os testes funcionais. Isso. E o que é o paciente de very high risk? Eles colocam lá muito alto risco, que é aquele que vai pro cateterismo, que você pode estar se perguntando, mas e o cateterismo eu faço quando, né? Exatamente. Então, é aquele de very high risk mesmo, muito alto risco, que é o que está na diretriz brasileira até de 2014, né? De doença coronária crônica. Exatamente. Já bem sedimentado. Então, o paciente que tem alta probabilidade de pré-teste, né? Por exemplo, se a gente aplicar para essa diretriz da ESC, ele coloca como um valor acima de 85%, né, Ju? Exato. No cálculo da probabilidade pré-teste. Ou pacientes que já têm mesmo critérios de muito alto risco, né, que a probabilidade daquele paciente ter doença coronariana é muito alta. A gente quer basicamente ver a anatomia daquele paciente, porque ele tem, de fato, o diagnóstico clínico, né, inicialmente, de doença coronariana. Exato. E, especialmente, esse muito alto risco é aquele cara que vai para o cateterismo, porque você já sabe que você provavelmente vai tratar. Exatamente. Ou você vai tratar, ou você quer ver a anatomia para você até propor uma cirurgia ali. Exatamente. Que é quem? É quem tem angina CCS 3 ou 4, né? Aquela pessoa que tem angina limitante. Então, a gente, assim, quando a angina é limitante, você tem angina típica, e ela chega abaixo, né? A paciente tem angina embaixo, com baixo esforço, é um paciente que dificilmente você vai conseguir manejar ele com remédio. Então, cuidado, né? O paciente tem angina... é importante até ter cuidado para ver se ele não está instável. Então, angina CCS 3 e 4, paciente com sinais de insuficiência cardíaca, a diretriz ainda coloca isso. Claro que, com angiotomo de coronária, dependendo do caso concreto específico, você pode optar por talvez fazer a angiotomografia. Mas a diretriz brasileira de 2014 colocava isso, e a diretriz europeia mantém que pacientes com sintomas e sinais de insuficiência cardíaca e doença coronária é um cara de muito alto risco que deveria ir para o cateterismo, porque provavelmente você vai tratar. Exatamente. Beleza? Então, de exames acho é que isso. O mais importante, né? E agora, eu acho com relação ao tratamento, né, Ju? Isso. Agora. Tratamento. E aí, tratamento, a gente tem uma grande importância, né, destacada nessa diretriz, é que o AS está, por exemplo, super indicado para os pacientes com doença coronariana obstrutiva de prevenção primária, né, que a gente classifica como muito alto risco, que seriam aqueles pacientes que têm doença coronariana obstrutiva, né, lesão acima de 50%. Então, o AS está, sim, recomendado. E aí, ele coloca também o clopidogrel, né, Ju, como opção. Isso. Né? Exatamente. Então, nós tivemos alguns estudos aí. Até tem um estudo antigo que já demonstrou isso, que é o que é melhor, né? Tem alguma diferença no benefício do clopidogrel monoterapia e AS monoterapia? Então, assim, existem indícios de que talvez o clopidogrel em monoterapia seja uma alternativa bem interessante ao AS em monoterapia. Então, a diretriz europeia permite que a gente faça essa opção. Então, aquele paciente que é intolerante a AS, ou aquele paciente que tem um risco trombótico um pouco maior, talvez você vá para o clopidogrel como monoterapia. E eles colocam até, Ju, como o ticagrelor também como opção, né? Isso. Monoterapia também. Mas os pacientes que têm alto risco isquêmico, né? Exatamente. E aí a gente vai ver, os antiplaquetários, quando a gente vai ver estratégias diferentes de antiplaquetários, então, assim, eu quero deixar o inibidor de P2Y12 de monoterapia. Ou eu quero deixar, principalmente, o ticagrelor de monoterapia. É uma possibilidade? Aparentemente tem sido uma possibilidade, mas aí são para pacientes que a gente costuma dizer que são aqueles de mais alto risco trombótico. Especialmente depois que o paciente já teve evento. Isso. Então, lembra do conceito de risco residual? Que é assim, aquele paciente que eu já dei o tratamento padrão que a gente vai né, passar aqui pela diretriz, né, para ver se teve alguma mudança e tudo, mas assim, já dei o tratamento padrão. O paciente teve novo evento. Então, teve novo evento trombótico, esse paciente tem mais risco trombótico. E aí, eu tenho estratégias de redução de risco residual trombótico. Dentre elas, o que a diretriz coloca pra gente, né? Então, eu tenho monoterapia com P2Y12, eu posso estender a dupla antiagregação, né, com AS e inibidor de P2Y12. Eu posso, se o paciente for polivascular, fazer o AS com rivaroxabana dose de 2,5 duas vezes. Então, existem estratégias de redução. Né? Exatamente, foi mostrado no COMPASS. Então, a gente tem estratégia de risco residual trombótico. Uma delas é manter
a monoterapia com o P2Y12. Então, de remédio, a gente vai ter isso e vai ter os hipolipemiantes, né? Isso. Mas ainda da parte do AS, Ju, só pra gente relembrar, né, que se for, por exemplo, um paciente com doença coronariana crônica, a gente vai ver mais à frente, que é candidato a terapia de revascularização, né, vai fazer angioplastia, a gente tem que lembrar de manter a DAPT, não é evento agudo. Então, é um paciente que está no contexto de doença coronariana crônica e foi submetido a angioplastia por algum motivo, né? Então, manter pelo menos 6 meses, né, da dupla antiagregação, mas se for um paciente com alto risco de sangramento, a gente pode até reduzir a DAPT para 1 a 6 meses, né? Exatamente. Então, a diretriz trouxe isso. Então, essa questão do alto risco de sangramento está ficando cada vez mais bem estabelecida, que a gente pode encurtar DAPT com segurança. E nos pacientes até de risco habitual, a gente já tem alguns ensaios clínicos que sugeriram que é seguro também a gente manter o ticagrelor, né, poder suspender entre 1 e 3 meses, e o clopidogrel depois de 3 meses parece ser seguro também. Exatamente. A diretriz coloca isso como recomendações mais baixas, mas vamos acompanhar aí os próximos anos. Isso, exatamente. Então, beleza. Com relação aos tratamentos hipolipemiantes, né? Tratamento intensivo, né, Ju? Objetivando aquele nível de LDL sempre abaixo de 50. Então, quanto mais baixo possível, melhor. A gente sabe que a ocorrência de evento cardiovascular agudo, né, aterosclerótico, está muito relacionada ao fenótipo da placa, né? Então, se é uma placa que tem características de instabilidade. E também um outro grande fator são os níveis de LDL e colesterol, né? Então, quanto mais a gente conseguir reduzir de forma segura, né, e bem tolerada, usando a estatina de alta potência, melhor para o nosso paciente, né? Perfeito. Então, essa foi uma recomendação que a gente, na nossa visão, foi mantida, né? Isso, Acho exatamente. Que não teve nenhuma grandes novidade. Então, você vai colocar a estatina de alta potência, associa o ezetimib se precisar, e associa o inibidor de PCSK9 se precisar. E outra coisa que eles colocam também, o ácido bempedóico, né, Ju? É verdade. O ácido bempedóico também, né? Eles colocam... Tudo que saiu exatamente. Depois das últimas diretrizes brasileiras e antes Isso, exatamente. Né, do Clear Outcomes. Então, eles colocaram o ácido bempedóico como opção para os pacientes que estão com toda essa terapia otimizada, né? O AS, o ezetimibe, AS ezetimibe não. O hipolipemiante, né, já está com o ezetimibe, já está com o inibidor do PCSK9, e o ácido bempedóico seria uma droga que ainda não foi aprovada aqui no Brasil, né? Ainda não temos disponíveis, né? Mas está no processo, né? E o ácido bempedóico entra muito naquele paciente intolerante à estatina. Isso, exatamente. Então, que atua na mesma via, né? Exatamente. Então, beleza, de remédio, o hipolipemiante, os antiplaquetários têm tido, então fiquem de olho, realmente, assim, essa questão dos antiplaquetários, a gente tem tido muito estudo. Existem, assim, mais de 600 combinações aí de antiplaquetários em relação ao tipo de antiplaquetário e o tempo que é possível fazer. Então, isso realmente, a cada diretriz, a gente espera que haja mudança mesmo. Não mudança drástica, mas sugestões de possibilidades para individualizar esse tratamento de risco residual trombótico para cada paciente, para cada perfil de paciente, né? Exatamente. E aí, a gente teve uma novidade nessa diretriz em termos de tratamento clínico, que foi a colchicina ser elevada, né? Exatamente. Então, a colchicina recebeu aí uma recomendação 2A. Só para alguns meses depois saiu um outro estudo falando negativando a colchicina. Ela teve um curto espaço de tempo de glória e logo na sequência veio um estudo para tentar desfazer isso aí, mas a gente tem nossas ressalvas, né, Ju? Exato. Então, olha só, a gente vai fazer para vocês aqui, a gente tá falando da diretriz desse ano, tá? E o objetivo, de novo, reforço, é vocês ficarem tranquilos, calmos, porque assim, não existe revolução nessas diretrizes, tá? Existe evolução. Então, existem sistematização de alguns conceitos que a gente já estava criando, conversando a partir dos estudos que estavam sendo lançados. Então, assim, não existe revolução aqui nessas diretrizes. Espero que isso fique muito claro para vocês. Mas a gente vai ter uma outra discussão aqui sobre os estudos desse ano de 2024, tá? E o impacto que eles podem ter. Mas, assim, na questão da colchicina, eu acho que quem trabalha mais com o paciente com doença coronária tende a ser bastante simpático, assim, para a colchicina, né? Com certeza. Principalmente quando entra naquele conceito dos pacientes em prevenção secundária, que a gente considera o risco residual inflamatório considerável, né? Que foi abordado nos estudos. E a gente viu que, de fato, a colchicina, ela, principalmente no contexto de coronariopatia crônica, né? Tem maior benefício, né? Na coronariopatia aguda, nem tanto, né? Mas coronariopatia crônica a gente sim leva em consideração, né, Ju? Exato, exatamente. Então, assim, para coronariopatia crônica, naquele paciente que tem... Então, assim, ele já teve evento, a gente já deu o tratamento básico, ele ficou com risco residual inflamatório alto. Ah, mas como que você sabe que tem risco inflamatório alto? Em geral, a gente tende a usar como gatekeeper, aquele
valor que a gente olha e considera o PCR Acima de ultrassensível, né? Acima de 2. Uhum. Então, assim, é um paciente que ainda parece ter um risco inflamatório residual. Uhum. E aí, é um perfil de paciente para o qual a gente é simpático, Uhum. assim, à colchicina, Uhum. baseado nos estudos que já É. foram publicados. E aí, o Clear Outcomes, a gente vai ter... o Clear Synergy, que mostrou... né, estudou a colchicina no cenário agudo. É um contexto tão diferente. Não teve uma seleção ali, né? Isso. Tão Uhum. específica desses pacientes. Então, assim, Uhum. não vamos jogar tudo que já foi construído da colchicina. Na Isso. nossa visão, né? Pelo menos. Exatamente. Então, a Não, com diretriz certeza. europeia tá aqui 2A, tá? Uhum. E lembrando que os pacientes que, só para vocês lembrarem, né, os pacientes que são considerados com alto risco residual inflamatório são aqueles pacientes que têm eventos múltiplos, né, recorrentes. Então, paciente que já teve várias revascularizações, sejam por percutânea ou cirúrgico, paciente que já teve vários episódios de síndrome coronariana aguda, e aí somado com o PCR acima de 2, que é um valor que a gente usa, apesar de que não foi contemplado, né, o PCR nos estudos, mas na nossa prática a gente usa, assim, para ser um fator a mais para a gente indicar de forma mais assertiva o uso da colchicina. Né? Sim, com certeza. Então, de tratamento clínico, lembrar também, eu acho que do tratamento clínico... O tratamento antianginoso, né, Ju? Isso. E com relação à revascularização, né? Seja percutânea, seja cirúrgica, né? A parte dos tratamentos antianginosos, eles não colocam como classe 1 beta-bloqueador, aquele conceito de primeira classe, né, beta-bloqueador, segundo, bloqueador do canal de cálcio, terceiro, ivabradina, eles não colocam isso, né, como uma ordem hierárquica, mas sim a gente tem que avaliar o perfil clínico daquele paciente, ver qual que é se é, por exemplo, o paciente com ritmo sinusal e tem uma ICFE, tem uma frequência cardíaca aumentada, acima de 70, a gente vai lançar a mão da ivabradina, né, Ju? Sim. E aí os outros cenários, né? Então, a gente usar todas essas... todas as possibilidades terapêuticas até de uma forma conjunta, né? Não esperar introduzir um para depois o outro e depois o outro. E a gente pode relembrar quais são, né, Ju? Os principais. Então, os beta-bloqueadores, né? E é isso, no sentido de você também individualizar o tratamento da angina para aquela pessoa, né? Lembrando que, inclusive, é possível. A gente teve um dos estudos desse ano, que foi do ano passado, se não me engano, que foi o Orbita, a gente não deve discutir ele aqui esse ano, mas que, assim, você tem o benefício do tratamento invasivo na melhora da angina também, Sim, né? exatamente, então, super importante. Discutir isso com o paciente faz sentido e individualizar os antianginosos. Assim como no isquímia, né, Ju? Também, o Orbita 2 e o isquímia. Então, para sintomas. Exatamente. Então, individualizar os antianginosos. Mas, assim, os antianginosos que nós temos, não teve nada muito novo. Não teve muito. Então, a gente tem o beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, os clássicos, nitratos, ranolazina, trimetazidina. A gente tem o arsenal dos antianginosos. Não teve tanta mudança com relação ao perfil, né? São as mesmas medicações, mas ele coloca como todas poderiam ser usadas conjuntamente ou a depender do perfil clínico, não tendo uma superioridade de uma em relação à outra, né? Perfeito, exatamente. E colocando aqui no meio, já que a gente está falando de antianginosos, ou aqueles pacientes com inoca ou anoca, aí, assim, teoricamente, a gente pode começar o tratamento clínico com os mesmos antianginosos para essas pessoas e observar como elas evoluem. Caso elas não evoluam bem com o tratamento clínico, a gente pode lançar a mão do arsenal investigativo para a gente tentar entender melhor o perfil dessa pessoa. Será que ela faz vasoespasmo? Será que ela faz disfunção microvascular? Será que ela não vasodilata bem? Será que ela faz vasoconstrição excessiva? E aí, dependendo desse perfil, pode ser que o paciente tenha um benefício maior de beta-bloqueador, pode ser que tenha um benefício maior de vasodilatador. Mas assim... Tendo o diagnóstico, né, Ju, de inoca, anoca, o paciente a gente já tem o respaldo, né, a liberação, digamos assim, para iniciar o tratamento para doença coronariana crônica, né? E o que a gente faz na prática? Na prática, a gente acaba deixando um beta-bloqueador e um vasodilatador. Porque a gente sabe que, dependendo do perfil, o beta-bloqueador pode piorar, né? Exatamente. Principalmente se for vasoespasmo. Exatamente. Então, a gente vai deixar um vasodilatador, deixa um beta-bloqueador e vê o que acontece, né? E o tratamento clínico, conforme a necessidade. E a gente vê o que acontece, tá joia? E aí, com relação, acho que a revascularização, né, Ju? Que eles corroboram, né? Quais são as principais evidências, né? Do que a gente já fazia, inclusive, na nossa prática de indicação, né? Classe 1 de revascularização, né? Exato. Então, pacientes com lesão de tronco, né, Ju? Com lesão funcional, né? Muitas vezes, às vezes, a gente tem, por exemplo, paciente com lesão de tronco 50%, 40%. E a gente pode fazer uma prova funcional, né? Ver se é aquela, um AIVOS, ou você tem, enfim, alguma prova que a gente consiga ver que tenha, ou FFR, né? Da parte fisiológica mesmo, ver se aquela lesão ela tem repercussão, né? E a gente deveria tratar. Eles colocam como isso, por exemplo. Perfeito. Além disso, DA proximal, né, Ju, que eles colocam também. Como então, a gente aí que tá. Os europeus, eles colocaram essa DA proximal aí como uma grande recomendação de revascularização, né? Isso. Que
Há conversas, né, dos especialistas que trabalham com isso sobre a confiança que a gente tem na evidência que suporta essa recomendação. Mas tá aí, assim, basicamente, é paciente multiarterial, paciente com disfunção ventricular, esses vão tender a se beneficiar mais da revascularização até cirúrgica. Se você for indicar percutâneo, uma mudança que houve foi uma mudança, assim, né, também uma sistematização de algo que a gente já tinha visto e estava fazendo já com os estudos, é sempre usar, como a Mônica comentou, métodos de imagem. Então, assim, se for revasque de tronco, aí sempre, assim, é uma recomendação bem forte, sempre usar método de imagem. E se em lesões duvidosas, também usar algum método funcional nas lesões intermediárias, principalmente aquelas aí entre 50% e 70%. Isso, exatamente. Que existe a dúvida, né, da repercussão, né, se vale a pena mesmo revascularizar ou não. Então, veio essa recomendação aí relevante da gente usar. Na prática, gente, assim, vou conversar pra vocês uma coisa. Eu não sei como você vê, Mônica, mas Ju, que é especialista em coronária e aterosclerose. A gente não, assim, eu não, existe, inclusive, essa discussão na literatura sobre o tanto que o pessoal adere ao uso do FFR, por exemplo, ou do IFR na revascularização. Sabe? Eu tenho a impressão de que ainda é meio feita no olho, assim. Isso, exatamente. A gente, assim, lá no INCOR, né, Ju, a gente vê, porque, assim, é uma instituição do SUS, né, mas a gente tem os protocolos de pesquisa, e aí os métodos, né, os equipamentos são enviados para o hospital para situações pontuais. Então, infelizmente, não são métodos que a gente tem na disponibilidade, assim, geral do SUS, né? Então, ainda fica muito no âmbito do privado, né? Do setor privado. Mas, assim, que seria o melhor dos cenários, né? Para avaliação de lesões que a gente tem dúvida, né? Principalmente essas lesões moderadas. Mas mesmo no privado, né? sabe uma coisa? Também assim, você vê que as hemodinamicistas, aí quem for da hemodinâmica aí, pessoal, manda pra gente aí o que vocês acham. Porque esses métodos, eles aumentam um pouco o tempo de procedimento, tem sabe? Isso também, verdade. Então, assim, às vezes é uma lesão que é deixada muitas vezes em tratamento clínico, que é ótimo, né? Assim, tranquilo. Bom, o que mais? Então, métodos de imagem, a gente já falou. E eu acho que assim, as indicações de cirurgia versus angioplastia não tiveram grandes mudanças também, né? Um pouco a diretriz europeia vem no seu... Eles tendem a recomendar com mais força a questão da DA proximal aí. Isso. Mas mantém, né? Se o paciente é uniarterial, biarterial, baixa complexidade anatômica, você Sintaxe pode até baixo, sintaxe né, baixo, e você quiser revascularizar por sintomas, pode fazer isso por angioplastia. Sendo que na maioria das vezes, né, a gente acaba revascularizando um paciente com doença coronariana crônica, principalmente objetivando melhora de prognóstico, né, redução de desfecho, né, Ju? Mas claro que a angioplastia, a neoterapia percutânea tem seu espaço, principalmente pacientes que têm sintomas refratários, né? Isso. E aí, gente, isso é uma coisa que é importante a gente reforçar mesmo, né? A questão da angioplastia como algo muito voltado para a melhora de sintomas, né? De sintomas, que é um excelente tratamento para aquele paciente que tem muito sintoma relacionado àquela lesão. Para prognóstico, então, aqueles pacientes que têm o benefício prognóstico da revascularização é muito relacionado à cirurgia. Isso, vezes, exatamente. Né? Beleza, então. Eu acho que também a gente poderia falar um pouco citando, Ju, também a questão do tratamento do diabetes, da obesidade, que a diretriz coloca também, né? Sim. Então, espaço para os inibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1, que a gente também vai lembrar um pouco nos trials que foram mostrados nos congressos desse ano, né? Que aí vai ser importante para a gente lembrar que eles têm, sim, espaço, né? E são super importantes nesse contexto de coronariopatia crônica. É isso. Então, na doença coronária crônica, assim, é uma doença muito metabólica também, né? Principalmente. Então, é uma doença que é difusa, é uma doença metabólica. Então, o tratamento com maior evidência para ela, muitas vezes, vai ser o tratamento que é sistêmico, metabólico. A gente está falando aqui de quê? De antiplaquetário, que é sistêmico. A gente está falando de hipolipemiante, de colchicina, de antidiabético. Então, é importante, assim, o básico vai ser, então, antiplaquetário e hipolipemiante. Vai ver como fica. Precisa de um antianginoso? Você acrescenta. Ficou com risco residual inflamatório? Então, continua infartando. Tem mais alto risco inflamatório, tem mais alto risco trombótico. Existem as estratégias em cada um dessas. Inclusive, tem vários estudos, né, Mônica, sobre outras medicações que tratam esse risco inflamatório. Exatamente. Né? Medicações voltadas especificamente para aquelas vias do IL-6, né? Exatamente. Que vão, nos próximos anos, aí, nos mostrar se existe um benefício um benefício maior de olhar para essa via específica. É o próprio ácido bempedóico, né? Exato, sim.
Então, tratamentos sistêmicos, e aí os antidiabéticos vêm nisso também, principalmente os análogos do GLP-1 e os inibidores da SGLT2, por enquanto, mas aí estamos tendo aí a tirzepatida, que é análogo do GIP também. A retatrutida também no futuro, que a gente vai dar um spoiler aqui também. Que aí é GIP, GLP-1 e glucagon, né? Triplo bloqueio. Exato, a indústria está aí Não tem animada, limites, não tem limites. Mas então, o paciente se beneficia, né? Isso é ótimo. Sim, é importante. No momento a gente consegue, quanto mais a gente consegue oferecer o melhor pelo nosso paciente, é o melhor do cenário, né? Seja na cardiologia, seja em outras áreas da medicina, né? Super. É sempre, assim, o nosso trabalho aqui é sempre manter essa análise crítica disso, né? Então, assim, vamos entender isso, que nada é muito revolucionário, Exatamente. que o conhecimento é construído e a gente vai sempre estar aqui, né, passando tudo isso para vocês de uma forma clara, coerente e tranquila do possível aí dentro dessas evoluções da medicina. Exatamente. Fechamos coronária crônica? Acho que sim, Ju. Acho que a gente passou pelos principais, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mandem nos comentários, mandem no nosso Instagram também, que a gente vai conversando. E aí eu queria dar uma passadinha aí na diretriz de fibrilação atrial. Boa, vamos lá, que também foi outra que deu muita dúvida aí ao longo do ano dos alunos. Principalmente do pessoal que estava prestando prova para R1. E para R3 também, que usava de score, né? Para indicar anticoagulante. Ai, meu Deus, o CHADS-VASc mudou, a CHADS-VA. Tem que decorar novos critérios ou não. Exato. Aí, aqui, gente, o conceito base, o que eu acho importante da fibrilação atrial é o seguinte, é aquilo que a gente já vem tendo em outras diretrizes. A fibrilação atrial também, ela tem muitos componentes sistêmicos, né? Sistêmicos. Então, o tratamento das comorbidades, quando eles colocam lá o CARE, né, que é o mnemônico para a gente lembrar dos aspectos relevantes no tratamento da fibrilação atrial, o C de comorbidade e avaliação de fator de risco. Como apneia do sono, hipertensão, obesidade, tem muita relação com fibrilação atrial. E é muito difícil a gente ter sucesso nos tratamentos, principalmente de reversão de ritmo, que a gente vai conversar aqui, sem que o paciente tenha as comorbidades bem tratadas. Então, a questão das comorbidades é muito relevante. A questão do AVC e risco tromboembólico é o que a gente está mais acostumado a fazer. Sim. Muito relevante também. Sim. Mas, e aí, assim, mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou, gente? Não, assim, na nossa avaliação, não mudou. Não mudou. Porque o que eles fizeram aqui? Eles, de novo, só colocaram de forma muito nítida o que nós já fazíamos em outras diretrizes, nem é na prática. Basicamente, a FA, o score que a gente vinha usando era o CHADS-VASc. CHADS-2... VAS-2. Que é o 2 de stroke. 2 de stroke. CHADS... o 2 de stroke e o 2 da idade. Idade maior igual a 75 anos, também era 2 pontos. Exato. Então, assim, a gente vinha usando esse score, que é um score que já tá na cabeça. Os cardiologistas, né, já fazem de cabeça. Tá em todas as provas. Todas as provas, até o pessoal que tá estudando pra prova de residência. Quem estudou pra prova do TEC. E até na prática, né? A gente vê tanta FA que o score é um score tranquilo. Acaba ficando medular, né, Ju? Vai ficando medular. E aí, o que acontece? A gente antes tinha uma recomendação classe 1 para anticoagular a mulher com CHADS-VASc maior ou igual a 3 e homem maior ou igual a 2. Por quê? Porque no CHADS-VASc tem o sexo feminino. Isso como pontuação a mais, né? Exato. Mas assim, se vocês pararem para reparar, né, é porque que era mulher maior ou igual a 3, porque a gente já estava desconsiderando o sexo feminino como fator específico que levasse à anticoagulação. E aí, o que a diretriz europeia fez? Ela só tirou o sexo do score. E aí, falou para anticoagular todo mundo com score, com CHADS, ou SHA2 desce 2VA, maior ou igual a 2. Exatamente. Né? Sistematizou, né? Deixou mais, na verdade, enxuto, né? A recomendação. Então, CHADS que agora saiu o sexo feminino. 2VA. Exatamente. Agora, 2 pontos para todo mundo. Seja homem ou seja mulher, a gente já tem indicação de anticoagular. É isso. O resto, assim, me parece uma diretriz muito, assim, tranquila, objetiva. Né, Ju? Basicamente, a gente vai dar preferência para os DOACs se o paciente puder usar DOAC. Quando ele não pode usar DOAC, no de sempre, né? Estenose mitral moderada importante ou prótese valvar. Não vai poder usar DOAC, manteve essa recomendação. A gente vai preferir DOAC nos outros casos, porque protege igual de AVC e sangra menos do que a varfarina. Exatamente. Outra coisa, varfarina a gente usa demais no Brasil, né? Então, como que a gente pode adaptar isso para a nossa realidade? Gente, os pacientes que usam varfarina, eles precisam ter INR na faixa mais de 70% do tempo. Se não tiver, se o paciente não tiver INR na faixa mais de 70% do tempo, a gente precisa propor a troca para DOAC para eles. Exatamente. INR, em geral, entre 2 e 3, exceto se tiver a prótese mecânica mitral, né? Mas eles trazem o 2 e 3 como recomendação geral, que é o que a gente já usa mesmo.
aquela recomendação, acho, Ju, agora com relação ao tratamento, né, da estratégia de controle de ritmo, né, que todo mundo, pelo menos, idealmente, até 1 ano após o diagnóstico da FA, as pessoas sejam submetidas, pelo menos a tentativa, né, uma tentativa de controle do ritmo, né, que isso é super importante também. Exato. Aí essa questão do controle de ritmo, a diretriz reforça que a grande indicação vai ser a redução da morbidade e dos sintomas. Isso, exatamente. A gente ainda, em grupos específicos, pode ser que tenha benefício de mortalidade, que vai ser o caso do fração de pressão reduzida, que a gente discute mais esse aspecto, taquicardiomiopatía, né, e tal. Mas, assim, na grande maioria dos pacientes vai ser morbidade e controle de sintomas. E aí, sabe uma coisa que a diretriz trouxe, e assim, a gente vê agora no Congresso do American Heart, conversando com os eletrofisiologistas, isso fica muito nítido. Quem trabalha com eletrofisiologia, com arritmia, tem tido cada vez mais abertura, baseado também nos estudos, do tratamento com ablação. Né? Considerando o tratamento com ablação, inclusive, mais seguro do que os antiarrítmicos, muitas vezes. Os antiarrítmicos que a gente usa, né? Amiodarona, propafenona, eles não são isentos de riscos e complicações, e principalmente toxicidade. Exatamente. Principalmente a amiodarona, né? Que a gente sabe que os pacientes ficam usando em longo prazo, né? Por causa para controle, com estratégia de controle de ritmo adotada, e aí desenvolvem, por exemplo, pneumotoxicidade, enfim. Outros efeitos adversos que a gente não quer que aconteça com o nosso paciente, né? Então, assim, basicamente, como que ficou a recomendação de tratamento de ritmo? Paciente com fibrilação atrial persistente e não respondeu a remédio, a gente tenta ablação. E paciente com fibrilação atrial paroxística, teoricamente, a primeira escolha seria ablação. São pacientes que têm maior sucesso com a ablação. E quanto mais precoce, maior o sucesso com a ablação. Também porque são aqueles pacientes que são menos remodelados, né, Ju? Exatamente. Eles têm um átrio esquerdo menor, né? Então, tendem a responder melhor a ablação do que os pacientes que têm FA permanente. Mas eu não tenho ablação aqui no meu serviço, né? Eu trabalho no interior, não tenho aqui. A gente deixa remédio, problema nenhum, tá? Só ficar atento mesmo às toxicidades, que é o que a diretriz reforça sempre aqui. Ficar atento à toxicidade das medicações. Beleza? Mais alguma coisa de fibrilação atrial? Acho que é isso, Ju. Acho que a gente contemplou bem, né? Mas como ela falou mesmo, como o Ju falou, é uma diretriz bem enxuta, né? Ela só pontuou algumas coisas que são importantes e que, como ela falou, mais uma vez, são coisas que são feitas do ponto de vista prático, né? Muitas vezes aqui mesmo, em outros países, né? Que não sejam países europeus, mas a gente pode sim lançar mão dessas estratégias. E aí ela deixou mais enxuto, né? E com recomendações fortes que a gente pode usar na prática clínica, né? Exato. Eles colocaram muita coisa que a gente já faz, não teve grandes novidades. Então, reforçaram aí para controle de frequência cardíaca, os beta-bloqueadores, ditilazem, verapamil, só se o paciente não tiver disfunção ventricular, né? Então, acho que pode usar. Mais importante, Ju, acho que foi isso, né? A questão de ter retirado o sexo feminino da pontuação do CHADS, né? E um monte de gente teve dúvida, os alunos perguntavam, mas Júlia, mudou, não mudou? Assim, na prática, não mudou, né? Então, só lembrar que se considerar o sexo feminino, é maior ou igual a 3 para mulher, maior ou igual a 2 para homem. Se não considerar a CHADS VA, aí é maior ou igual a 2 para todo mundo, anticoagulação. E, gente, não deem antiplaquetário. Exatamente. Aqui eu sei que eu tô falando com cardiologistas, mas eu sei que tem muito aluno me ouvindo também. Então, alunos, né, estão chegando aí, não deem antiplaquetário para prevenir AVC em FA, beleza? A única situação, né, Ju, que a gente poderia pontuar que o paciente fica com DAPT, né, e talvez até na verdade, com anticoagulante, seria o paciente em contexto de, por exemplo, pós-angioplastia, o síndrome coronariana aguda e precisando coagular por FA, né? Exato. E aí manteve. Exatamente. Manteve, né, a estratégia que a gente tem usado já, que é manter tripla terapia com dupla antiagregação plaquetária e anticoagulante, com DOAC preferencialmente, né, por 1 a 4 semanas, dependendo do risco trombótico e de sangramento do paciente. E depois mantém o clopidogrel mais anticoagulante até 6 meses, se for crônico, até um ano agudo, né, o mais alto risco de trombótico. Depois mantém só o anticoagulante, preferencialmente o DOAC mesmo. Exatamente. Fechou? Fechamos, Ju. Alguma dúvida de FA? Uma coisa que eu queria falar de FA também, desculpa. É o seguinte, fechamento do apêndice atrial. Boa. Tá. Verdade, importante. É o seguinte, burburinhos aí de vale a pena fechar o apêndice atrial esquerdo, não vale a pena fechar o apêndice atrial esquerdo. O que a diretriz traz pra gente? Nesse momento atual que a gente tá conversando aqui, fechamento do apêndice atrial esquerdo é reservado especialmente para pacientes com contraindicação absoluta à anticoagulação. Tá? Aí, aquele paciente que não pode, tem hemorragia intracraniana, já teve várias hemorragias com
anticoagulantes, você pode considerar o fechamento do apêndice lateral esquerdo. Nesse contexto. Por enquanto, né? Vamos ver o que o futuro nos Por hora foi o que a diretriz recomendou, né? É isso. Vamos pular para... Eu acho que é isso, né, Ju? Teve outra diretriz esse ano também, que foi de doença arterial periférica e de aorta. Se vocês tiverem alguma dúvida dessa diretriz, mandem pra gente, tá? Isso. Aqui a gente não viu muitas coisas diferentes do que a gente já faz na prática. É uma diretriz que tem bastante coisa específica para quem é cirurgião vascular também, para quem trabalha especificamente com a aorta. Não tiveram grandes mudanças em relação ao que a gente já faz. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente traga essa diretriz aqui também, mandem pra gente. A gente está disponível, podem contactar a gente pelos nossos canais. Mandem aí. E a gente discute tranquilamente, tá, Mas aqui pessoal? a gente optou por trazer aí as mais importantes, as que tiveram mais... deram mais polêmica. Exatamente. Tá bom? Brasileiras? Então, vamos lá. Vamos começar para as brasileiras, né, Ju? Então... o que é que a gente teve de novidade, né? As diretrizes brasileiras esse ano, a gente teve a diretriz de perioperatório, a diretriz de cardiomipatia hipertrófica e tivemos também uma diretriz de angiotomografia, né, tomografia cardíaca e ressonância cardíaca. A gente vai focar bem nas revisagens de perioperatório, né, o que foi colocado na última diretriz, e na de cardiomipatia hipertrófica, tá? Então, vamos começar pela diretriz de perioperatório, né, Ju? Boa. Vamos lá. Então, assim, a questão é o que a gente já fazia também. A gente vai estar avaliando o risco daquele paciente ter eventos no contexto perioperatório, né? Pacientes que serão submetidos a cirurgias não cardíacas, né? Então, é a avaliação cardiovascular do paciente, periprocedimento, o paciente vai ser submetido a cirurgias não cardíacas. E aí, o que é importante a gente ver nesse paciente? A gente sabe que o paciente... são coisas diferentes, né? Só para pontuar que às vezes tem essa dúvida. O paciente que tem alto risco cardiovascular, que a gente calcula pelas calculadoras de risco, pela estratificação que a gente já faz, né? Score de risco de global, as calculadoras para aterosclerose, é diferente desse risco que a gente está avaliando aqui. É o risco relacionado à ocorrência de eventos no perioperatório. Então, a gente pode considerar no intraoperatório e até 30 dias, né, Ju? Mais ou menos essa é a média. Então, e por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está fazendo essa avaliação do risco perioperatório do nosso paciente, a gente vê primeiramente o risco do nosso paciente, né, o risco relacionado a que ele pode ser, que ele pode ter, né, sendo submetido a essa cirurgia. E aí ele coloca classicamente como os scores que a gente já usava. O score de Lee, que ainda tem espaço, né, mas não é o que a gente mais usa, mas ele ainda sim tem espaço. A diretriz coloca como, por exemplo, o score RCRI, né, que é o índice de risco cardíaco revisado. Coloca como o Alberrage-12 e o VSG CRI, o VSG sendo principalmente para pacientes que serão submetidos a cirurgias arteriais. Então, mostrou que, de fato, essa calculadora, o VSG, ela é mais acurada, né, para estimar o risco de infarto, por exemplo, perioperatório, insuficiência cardíaca aguda no perioperatório. Então, eventos cardiovasculares para pacientes que serão submetidos a terapia, a cirurgias arteriais, né? Então podemos pontuar esses três. O score de Lee ainda tem espaço, mas ganhando espaço ainda maior, o VSG RISC, né, que é o paciente que vai ser submetido, à cirurgia arterial, o Alberrage-12 e o próprio RCRI, né, que são muito importantes. Exato. E a importância desses scores, assim, para a cirurgia vascular, né, especificamente aí, porque é um paciente de bem mais alto risco, a gente vê bem mais eventos relacionados a eles, né. Inclusive, tem muita cirurgia de urgência vascular, que é aquele paciente de altíssimo risco, que ainda por cima vai ser operado de urgência, porque ele, por exemplo, está com uma isquemia crítica do membro. Aí ele nem tem avaliação coronária, mas ele tem que fazer uma cirurgia de emergência, uma amputação, algo nesse sentido. Então, assim, esses scores são bem interessantes, porque eles são mais acurados para esse perfil de paciente. Então, além da gente avaliar o risco do paciente, né, conforme esses scores que a gente colocou, a diretriz mantém, né, a recomendação de a gente avaliar o risco intrínseco da cirurgia. Então, a gente vai classificar a cirurgia de baixo risco, de moderado e de alto risco. E aí entra a depender do perfil, né? E o que é que seria o risco intrínseco da cirurgia? Então, está relacionado ao porte da cirurgia, né? Se é uma cirurgia que dura muito tempo, a quantidade de fluidos de sangue que aquele paciente vai perder durante a cirurgia, o estresse hemodinâmico, né, relacionado àquela cirurgia. Então, são riscos,
O risco intrínseco da cirurgia está relacionado a um risco independente de qualquer outro fator. É o risco que a cirurgia causaria no paciente, independentemente dos seus fatores de risco, né? E aí, coloca os mesmos, baixo risco, cirurgia de mama, procedimentos endoscópicos, cirurgias de tireoide, cirurgias urológicas menores. O baixo risco, paciente com, por exemplo, doença carotídea assintomático, né? Que aí sintomático já seria alto risco, endarterectomia, angioplastia, transplante renal. O alto risco seriam aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias arteriais, né? De aorta, por exemplo, né? Cirurgias vasculares maiores, revascularização periférica, né? Aberta, por exemplo, de membros inferiores, angioplastia de carótida sintomática, pacientes que vão ser submetidos a transplante pulmonar, transplante hepático. Então, ele diferencia com relação ao risco intrínseco da cirurgia, que é o que a gente já fazia. E aí... É importante ter essa tabelinha, né? Sim, exatamente. Porque, por exemplo, o transplante renal poderia ser considerado uma cirurgia vascular, Isso, né? exatamente. Mas aqui eles colocam como intermediário, exatamente. Não é um risco tão alto quanto a cirurgia de aorta, por exemplo, né? Então, é legal para quem faz muito perioperatório aí, para quem faz muito o tal do risco cirúrgico. Que cirurgiões pedem. Então, é legal ter essa tabelinha para consultar o risco intrínseco da cirurgia, porque às vezes a gente pode se confundir e não necessariamente é tão intuitivo. Exatamente. Tá. Bom consultar. Tem bem explicado na própria diretriz. Gente, é uma diretriz maravilhosa. Maravilhosa. Né? Muito boa de ler. Uma leitura boa, assim, muito bem explicada. Né? Ela tem algumas coisas muito bem complexas, né? Sim, então, chega a tocar em transplante hepático e tal. Exatamente. Então, é uma diretriz feita para desde quem faz perioperatório de cirurgia de baixo risco no consultório, até quem está lidando com transplante e perioperatório de transplante, né? Que é mais complexo. Então, é uma diretriz que ficou muito completa. Exatamente. Muito bonita essa diretriz brasileira. Não, perfeito. E aí, a gente sabe que ele colocou esses pontos, né? O risco intrínseco da cirurgia e o risco do paciente, mas ele coloca um fluxograma muito, muito prático, né? Pra gente fazer. Então, o que é que a gente vai ver primeiro? Aquele paciente vai ser submetido a uma cirurgia de urgência ou emergência? Se sim, a gente não vai postergar a cirurgia do nosso paciente, né? A gente vai fazer medidas cardioprotetoras, né, com relação ao risco, né, para diminuir o risco desse paciente, mas a gente não vai postergar. A gente vai recomendar as recomendações que a gente já faz de pós-operatório em UTI, avaliação de biomarcadores, mas a gente não vai atrasar a cirurgia daquele paciente. E aí, até dentro desse contexto de cirurgia de urgência e emergência, também entra, Ju, as cirurgias de tempo dependente, né? Exato. As tempos sensíveis, que são os pacientes que serão submetidos, por exemplo, a cirurgias oncológicas, que a gente não pode postergar a cirurgia, porque é um tratamento curador, né? Que muda a mortalidade do paciente. Então, a gente já vai direto. Se o paciente tivesse algum desses cenários, né, urgência ou emergência, a gente faz orientações de medidas cardioprotetoras e libera o nosso paciente para a cirurgia. Né? Exato. E aí, assim, é um paciente... Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do cara que é vascular, tá lá perdendo o pé, vai ter que operar, é cirurgia de urgência, não tem jeito. É um risco muito alto? É um risco muito alto. A cirurgia de muito alto risco, né? Muitas vezes, né? Cirurgia vascular e tudo. E é um paciente que não dá tempo da gente... olhar com muita calma, né? Exatamente. Fazer todas as medidas com o tempo. Então, é muito alto risco. Aí a gente vai ver depois as medidas que a gente vai orientar e sugerir para o pós-operatório, mas essa é a pessoa que tem maior risco de infarto perioperatório. Exatamente. A gente vai precisar olhar com calma. Exatamente. E aí? Aí não é cirurgia de urgência. Então, não é cirurgia... E assim, essa parte de cima do score, inclusive, acho que vale a pena a gente reforçar, que é muito parecida com a anterior. Né? Então, assim, é o clássico que a gente já faz. O paciente tem alto risco de cirurgia de emergência? Vai operar. Medidas cardioprotetoras e vai operar. Exatamente. Não é cirurgia de emergência? Aí a gente vai ver se tem alguma doença cardiovascular descompensada. Isso, exatamente. E aí, se o paciente tem, por exemplo, bradiarritmias, né, estenose aórtica sintomática, isso é descompensada, a gente vai compensar aquele nosso paciente para depois avaliar, vai adiar, né, o procedimento para compensar o paciente e depois poder avaliar com mais calma, né, fora de um contexto de descompensação, o nosso paciente para ser liberado para cirurgia ou não. Exato. Né? E um detalhe que entra aqui, muitas vezes, nessa alto risco cardiovascular, é até a hipertensão muito importante, Isso, né? Exatamente. Então, assim, é aquele paciente que chega no perioperatório ali com 200 por 130 de PA, é complicado, a gente precisa compensar antes de... Não é só chatice do anestesista, né? Ele tem, nessa parte, ele tem fundamento de realmente precisar tratar, né? A pressão acima de 180 por 110, ele coloca como um fator para adiar, né? Controlar a pressão para poder liberar o paciente. Exatamente. Então, isso também, essa parte toda é muito semelhante à anterior, né? Exatamente. Depois, caso o paciente então não tenha nenhuma doença cardíaca descompensada e não seja cirurgia de emergência, aí a gente vai entrar para os scores. E aí, esses novos scores foram uma novidade. Exatamente, né? Em relação exatamente. à diretriz de 2017, que eu acho que era a última exatamente. que a gente tinha. Então, ele coloca justamente, né, os que a gente colocou, o RCRI, né, que é um dos scores avaliar que a gente
lança mão, o Alberraz 2 e o VSG, focado muito em paciente que vai ser submetido à cirurgia arterial, né? Então, você acha que a gente discorre cada tópico, Ju? Mas, assim, eu acho que de modo geral, né? Então, por exemplo... Eu acho que vamos passar principalmente pelo que teve, pelas mudanças, eu acho que tiveram, assim, que o pessoal tem muita dúvida, né? Uhum. Então, teve essa questão dos scores, vale a pena, tá? Dar uma olhada depois, mas, assim, é isso. Score específico para cirurgia de alto risco, cirurgia vascular, arterial. O VSG dá preferência. O RCRI e o Alberraz 2 para as outras, mas o VSG sempre para a doença arterial. O score de Lee ainda não perdeu espaço completamente. E aí, se o paciente... São vários critérios, né? Então, entra com relação, por exemplo, à idade, nível de hemoglobina, com relação a sintomas, comorbidades, disfunção renal, diabetes, tudo isso é contemplado para chegar a um valor de estratificação de risco. Então, se o paciente ele não foi barrado lá por causa de uma cirurgia de urgência e emergência, não é. O paciente não está descompensado do ponto de vista clínico, né? A gente não tem nenhuma condição que a gente precise tratar, que por isso a gente vai adiar a cirurgia. Então, a gente vai lançar mão dos estratificadores de risco, que são essas 3 ferramentas que ele coloca, né? Isso. E aí ele coloca como os níveis, né? Por exemplo, o RCRI seria um paciente com risco intermediário a partir de 2, o VSG a partir de 5 a 6, né? Por exemplo, o RCR eu já falei, né? E o Alberraz a partir de 2. Já valores, por exemplo, do RCR Risk acima de... depois, a mais de 2 pontos, já seria um alto risco, o VSG acima de 7, o Alberraz acima de 4 a 5. Então, por que é importante isso, né? A gente fazer essa diferenciação entre moderado, baixo, moderado e alto risco? Por quê? Se o paciente for um paciente de baixo risco, né, que a gente calculou por esses estratificadores classificado como baixo risco, e o paciente, na verdade, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de baixo risco intrínseco, por exemplo, a mamoplastia, a gente não precisa prosseguir com exames. A gente não vai precisar pedir ecocardiograma, nada de investigação a mais. A gente vai liberar nosso paciente para cirurgia. Mas se o paciente for no risco intermediário a alto, né, Ju, o cenário muda. Isso, exatamente. E aí, o que acontece, pessoal? Esse fluxograma, assim como a tabelinha acima, o que eu recomendaria para você que faz muito pré-operatório é de ter ele impresso com você. Tá? Porque, assim, são muitos scores. É complexo, às vezes, memorizar mesmo. É porque o RCRI deu 4 e tal. Talvez o RCRI que a gente vai usar mais, que é para cirurgias, né? Geral, né? Cirurgias gerais aí. A gente memorize, mas, assim, é interessante ter esse fluxograma também. Se for baixo risco, a gente vai operar. E se for intermediário ou alto risco, mas a cirurgia não for de um risco intrinsecamente alto, a gente também pode operar, tá? Isso, na prática, a gente sabe que é muito difícil, assim, que assim, o Brasil tem 2 realidades, né? Ele tem a realidade privada e a realidade pública. Então, assim, é muito bom a gente ter essa segurança de poder liberar vários pacientes para cirurgia sem necessidade de exames adicionais, né? Isso é muito bom. Na prática, a gente sabe que muitas vezes, né, um eletrohemograma ali acaba sendo solicitado. Mas a diretriz nos deixa muita segurança de que não é necessário, tá? E, bom, então se o paciente tiver risco intermediário ou alto, a gente vai avaliar o risco da cirurgia, né? Então, primeiro ali o risco do paciente. Então, intermediário ou alto, a gente vai pro risco da cirurgia. Se o risco da cirurgia não for... baixo, né? For intermediário ou alto. Intermediário ou alto, aí a gente vai avaliar troponina, eletro. Exatamente. E sempre aquela recomendação, né, Ju? Ter o basal, o eletro e a troponina e a avaliação no primeiro e no segundo pós-operatório, associado a depender da cirurgia com a necessidade de permanência no UTI pós-operatório, né? No pós-cirúrgico. Isso foi uma coisa que eu acho que relevante, porque assim, é uma mudança de raciocínio em relação ao que a gente tinha, acho que no passado. Porque a gente sempre soube que o infarto perioperatório é um evento que piora muito o prognóstico do paciente, mas a gente não tem muita evidência, assim, do que é o melhor a se fazer nesse contexto, né? Então, assim, dessa vez, então, a gente tinha essa ideia de pedir troponina, principalmente no primeiro, segundo, terceiro PO e eletro. Não tinha tanta cultura de pedir no basal, né? Isso, que a diretriz reforça que é importante pedir no basal. Porque às vezes é aquele paciente, ainda mais que é o paciente de alto risco. Se a cirurgia é de alto risco, é assim, o paciente vai estar entubado, às vezes no pós-operatório, né? Vai estar com muito analgésico ali. Então, tem vários fatores que contribuem. Muitas coisas que confundem eventos, intercorrências cardiovasculares nesse contexto. Então, eles colocam reforço. É importante a gente ter documentado o troponina, o BNP, o eletro basal do paciente. E deixar, se for de alto risco, a gente vai recomendar UTI, na maioria dos casos. E pedir a troponina primeiro e segundo PO, ECG primeiro e segundo PO também. E ficar de olho, né? Porque a gente sabe, né, que tanto o paciente que tem troponina basal
quanto o BNP basal, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a indicação de solicitação do BNP, eles têm um pior prognóstico, né? E os pacientes que no pós-operatório também aumentam esses níveis dos peptídeos natriuréticos e da troponina também terão um prognóstico pior. Então, por isso que a gente tem que ter tanto o basal quanto o pós, né? Pra gente ter algo comparativo, né? E, porventura, até chegar no diagnóstico mesmo pela definição correta, né? De infarto periprocedimento, né? A gente faz a diferenciação entre injúria e infarto periprocedimento, Exatamente, né? Exatamente. Isso é uma coisa que prova adora também, né? Isso, exatamente. Assim, cai muito em prova de R3 e prova do TEC também. Então, paciente no pós-operatório, pra gente falar que ele teve um infarto periprocedimento, é a mesma, ele tem que ter tido 2 alterações daqueles critérios também, né? Então, é muito relevante a gente ter a troponina pré, porque às vezes aquela pessoa que tinha doença renal crônica já tinha uma troponina mais alta no pré. Então, a variação dessa troponina no pós e uma alteração do eletro vão me ajudar a dar o diagnóstico de infarto perioperatório mesmo, que é algo que tem implicações prognósticas importantes, né? Exatamente. Então, a gente está na chave do paciente que foi estratificado, né? Foi estratificado como alto risco, sua cirurgia, né, a qual ele vai ser submetido é no mínimo de moderado risco. O paciente foi, moderado ou alto risco, submetido a uma cirurgia de moderado ou alto risco, a gente tem que fazer essa avaliação dos exames que a Ju acabou de comentar. E aí, quais são os outros cuidados que a gente tem que ter também, né? O que é que a diretriz traz de novo com relação ao manejo desses pacientes? Um ponto super importante. A avaliação da fragilidade de forma rotineira nos pacientes que serão os pacientes idosos, né? Que serão submetidos a cirurgias eletivas de intermediário a alto risco. Então, assim, super importante porque muitas vezes a gente classifica, né, taxa um paciente com fragilidade sem o paciente, de fato, fechar critério para fragilidade, né? Então, várias ferramentas, como, por exemplo, o EFT, o CFS, o Frail, são ferramentas que foram colocadas na diretriz como recomendação para a gente usar do ponto de vista prático, né, e classificar aquele paciente como frágil ou não. Porque se o paciente é classificado como frágil, né, Ju, a gente vai ter mais, formas de dizer que aquele paciente pode sim submetido ou não à cirurgia, né? Uma cirurgia de grande porte, ou se é, por exemplo, um paciente que é candidato a uma terapia percutânea, né? Sim, exato. Então, a fragilidade, ela vem perfeitamente. A gente é muito acostumado a ver fragilidade no olho. Você bate o olho, é frágil, não é frágil. Só que isso tem vários problemas que já foram sistematizados ao longo do tempo. E quais são os principais problemas? A gente pode tanto subestimar o risco, como você mencionou, quanto superestimar o risco, né? Então, assim, falar que é frágil, mas não é. Mas muito subestimar o risco. Tem alguns tipos de pacientes que sempre são subestimados. Exemplo, pacientes obesos. Exatamente. A gente olha e fala assim, não, ele é forte, ele é robusto. Porque às vezes ele é um pouco acima do peso ou obeso. Na realidade, quando você vai pra escala, ele é frágil. Então, a avaliação sistematizada de fragilidade é algo que vem sendo recomendado de forma muito forte. Porque o paciente frágil, ele tem, como você comentou, maior risco cardiovascular, maior risco de evento perioperatório. Dependendo desse risco, a gente vai entender se existe uma estratégia melhor para esse paciente no perioperatório, existe uma cirurgia menos invasiva, talvez. Existe alguma outra estratégia que a gente pode colocar? Será que vale a pena colocar esse paciente na UTI? Então, a fragilidade, ela é bem importante e a gente erra no olho, muitas vezes. E aí, a diretriz coloca pra gente diferenciar, né, entre aquele paciente que é robusto, que é pré-frágil ou frágil, né, propriamente dito. E aí, a gente toca nesse assunto porque a própria fragilidade é um fator de risco cardiovascular independente, Exatamente. Né? Então, às vezes, o paciente sarcopênico, né, avaliado por medidas para avaliação de sarcopenia, a gente vê que comparativo a um paciente que é robusto, né, que tem uma massa magra mais importante, o paciente com sarcopenia vai ter mais evento, mais risco de queda, né? Então, isso é super importante. Então, é um ponto importante que a diretriz traz também. Exatamente. O que a gente poderia falar mais? E aí, das provas, acho que sim, de prova das funcional. Provas funcionais, na Ju? última diretriz, a gente já tinha a recomendação do seguinte... dependendo do risco do paciente, né? Se for um risco intermediário alto do paciente, a gente poderia... E aí a gente teria que avaliar o quê? A funcionalidade. Então, é um paciente que se exercita mais de 4 metros, se exercitar mais de 4 metros sem sintomas, a gente, teoricamente, nem precisaria, fosse risco intermediário, principalmente, fazer nenhum exame adicional, né? Exatamente. E aqui, ela mantém uma recomendação bem parecida, né? Exatamente. Com relação ao teste ergométrico, por exemplo, então... o paciente que é considerado de risco intermediário a alto e o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de risco intermediário e tem baixa capacidade funcional, que aí ele coloca, né, aquilo que a gente já sabe, né, abaixo de 4 metros, então a capacidade de subir 2 lances de escada, o paciente poderia fazer o teste ergométrico ou
a depender, né, se tiver alguma limitação física, né, o paciente que não tem capacidade de locomoção, a gente poderia fazer a cintilografia com estresse farmacológico, né? Aí acaba fazendo a cintilo, mas assim, aí o objetivo acaba sendo assim, verificar se o paciente teria já indicação de revascularizar prévia à cirurgia, Exatamente. e não por conta da cirurgia, Exatamente. né? Então, é um momento que tem que ter muito cuidado e cautela, porque até a diretriz aqui acaba recomendando não usar a angiotoma de coronária de cara, né? Isso, porque pode levar à cascata. Isso. Né? Porque você acha ali uma doença coronária, acaba pedindo outros exames, e posterga a cirurgia do paciente por algo que a gente não tem ainda benefício claro, que é revascularizar essas pessoas no perioperatório, só pelo perioperatório, né? Claro, o paciente tá lá com sintomas de IC, aí você vai e faz uma cintilo, tem disfunção ventricular, tem isquemia tem uma grande isquemia. Poxa, na verdade, era um paciente com IC e tal. Aí a gente achou, né, uma doença cardíaca ali, no contexto do perioperatório. Mas a revascularização no periópero tem que ter muito cuidado, né? E aí, com relação, por exemplo, ao eco, só para pontuar para vocês, então o eco seria para pacientes que têm suspeita clínica de insuficiência cardíaca ou já diagnóstico firmado, né, sem avaliação no último ano de ecocardiograma, né? Então, o paciente não teve nenhum desses, não tem o diagnóstico, ou tem um diagnóstico, está há mais de um ano sem realização do eco, ele coloca como recomendação fazer o eco pré-operatório, ou, por exemplo, o paciente piorou do ponto de vista clínico, então mudou de uma classe funcional, né, sei lá, passou de um NIRA 1 para um NIRA 3. Ou paciente que tem doença valvar, né, suspeita de valvopatia, ou paciente que já tem um diagnóstico de valvopatia e também está mais ou menos 6 meses a 1 ano sem realizar o eco, ele também coloca. Ou paciente que tem prótese valvar também, né, o paciente que tem um dispositivo, né, intracardíaco, ele coloca também como recomendação. Então, Sim, esses são os principais, nós vamos fazer eco em quem tem sintoma, em quem é cardiopata, e não tem avaliação recente. Exatamente. Ou seja, mantém-se a ideia de não fazer eco de rotina. Exatamente. Né? Não precisa de eco de rotina. Então, quem é cardiopata e não tem avaliação recente, a gente faz. Quem tem sintoma, a gente faz. Mas não precisa de eco de rotina também. E o eletro, só para pontuar, né, Ju? Aqueles pacientes de mais de 40 anos, pacientes diabéticos, que a gente tem algum sintoma clínico de doença coronariana, né? Alguma evidência no exame físico, a gente pede o eletro para ter uma base, né? Pra ter a base, assim, aí o eletro acaba tendo dupla função, né? Porque a gente vai fazer um rastreio ali, será que é um hipertenso, tem um monte de lesão de órgão-alvo ali e tal, ninguém viu. Ou, então, e para ter a base para um eventual eletro pós-óbito. Então, o eletro ali nos pacientes de intermediário e alto risco fica sendo bem relevante. Em relação a remédio no perioperatório, Mônica, você acha que teve alguma mudança importante? Ju, com relação aos antihipertensivos, né? Então, sempre lembrar aquela questão da pressão que a gente falou anteriormente, para paciente com pressão arterial maior ou igual a 180/110, então a gente está respaldado para seguir o que o anestesista nos mostra de suspender a cirurgia. Então, tratar o paciente para que os níveis fiquem abaixo desses valores. Os IECA, BRA, os bloqueadores de canais de cálcio, os diuréticos, eles devem ser mantidos no perioperatório, mas a depender, ele coloca assim como uma ressalva, a depender de qual perfil da cirurgia seja, se é um paciente que tem alto risco de hipotensão no perioperatório, for uma cirurgia de grande porte, vai perder muito sangue, a gente pode considerar suspender o IECA, BRA, beta-bloqueador do canal de cálcio, e o diurético. Inclusive, nós tivemos um ensaio clínico esse ano que nós vamos falar na nossa revisão geral. Exatamente sobre esse tópico. Suspender ou não. Exatamente. Vamos falar disso, assim, é bem interessante. E, na verdade, isso é até um conceito que eu não sei o que você acha, mas na minha impressão ele vem evoluindo. Isso, com certeza. Porque, assim, há alguns anos atrás, até quando eu estava na residência de clínica, era assim, tem que manter os remédios. Sim. Mantei, exatamente, mantei. Tem que manter os remédios. Se a cirurgia não cardíaca, você mantém todos os remédios. Exatamente. Não é isso? Você mantém. Cirurgia cardíaca, a gente sempre suspendeu. Isso, né? exatamente. Então, assim, cirurgia cardíaca é outro. Então, a questão do paciente que vai ter maior risco de vasoplegia, né? Então, a gente tem medo do choque, né? Enfim, todos os fatores. E aí, ele coloca como os beta-bloqueadores e os simpatolíticos, né? Que é de ação central, então, clonidina, metildopa, que o paciente que é submetido a essa suspensão, ele tem maior risco, né? Um risco mais deletério, né? Foi evidenciado isso. Então, teoricamente, eles deveriam ser mantidos no perioperatório, não? Então, foi essa a recomendação que eles colocaram. E é bem relevante a questão do beta-bloqueador, sem a gente não mudar a dose de beta-bloqueador, né? Nos últimos dias aí. Titular, então é a recomendação clássica também. Então, se o paciente tiver indicação de beta-bloqueador, você vai titular para a dose correta, mas não mexer em dose de beta-bloqueador, principalmente na última semana da cirurgia,
né? E nem não iniciar, tirar. nem aumentar, né, Ju? Exatamente, E manter, exatamente. né? Então, ficou com essa beta-bloqueador manter, tá? De modo geral. IECA, BRA, bloqueador do canal de cálcio e diurético, vamos manter ou suspender a depender do perfil, né? Do contexto. Isso. Aí, assim, a ideia sempre foi, tem que manter, tem que manter. Mas o que a gente tá vendo é que, dependendo, se o paciente tiver uma PA limítrofe, Isso, se for uma exatamente. cirurgia de mais alto risco de sangramento, de mais alto risco de hipotensão, tirar parece ser uma boa alternativa, né? Para prevenir hipotensão no intraoperatório. Exatamente. O que mais de remédio? Então, com relação aos antiagregantes, né, acho que manteve a clássica, né, o AS, a gente só vai suspender 7 dias antes se o paciente for submetido a neurocirurgia ou ressecção transuretral. E aí, um detalhe importante é que ressecção transuretral propriamente dita. Por exemplo, se o paciente for biópsia transuretral, não necessariamente, né? E Biópsia tem até uma prostática, técnica né? que a gente estava conversando com os urologistas, tem umas técnicas novas de RTU que talvez dê para manter o AS, mas assim, Exatamente. o clássico é tirar, Exatamente. né, neurocirurgia ou RTU de próstata, tirar o AS 7 dias antes. Exatamente. O segundo, dupla antiagregação, é raro, assim, a recomendação formal é de suspender. Exatamente, Né? O suspender 5 dias antes, né? 12. Aí o clopidogrel e ticagrelol a gente suspende 5 dias e o prasugrel a gente suspende 7 dias. Exatamente. E varfarina, o clássico. Com assim, relação... A varfarina eu acho que não mudou, né? Também Não. em relação à última. Então, a gente mantém nas cirurgias de baixo risco, né, de sangramento. E aí, a diretriz coloca justamente as tabelas, né? Baixo risco e alto risco. Baixo risco seriam hernioplastia, por exemplo, biópsias cutâneas, procedimentos endoscópicos. A gente não vai tirar a varfarina, vai manter nesses casos. Exatamente. Né? É claro que aqui, do nosso ponto de vista cardiológico, né? É claro que você precisa conversar, vai fazer com o dermatologista. Tem que ver com o dermatologista como é que ver com o dentista como é que é. Mas, assim, formalmente, é seguro manter, né? É seguro manter nas de baixo risco. Já se for uma cirurgia de alto risco, né, Ju? Agora, alto risco que eu falo é risco de sangramento, né? Isso. Então, entra as cirurgias intraperitoneais, né? Aneurisma de aorta abdominal, cirurgias de grande porte com mais de 45 minutos de duração, biópsia renal. Então, alto risco de sangramento, ele coloca como recomendação o que é que a gente vai fazer primeiro? Então, a gente parte do princípio de que é uma cirurgia que tem alto risco intrínseco de sangramentos, correto, certo? Se sim, a gente sabe que a gente vai precisar suspender o anticoagulante por causa do alto risco de sangramento do paciente. Qual que seria o próximo passo? Aquele paciente anticoagula por um motivo. Né? Então, o paciente pode ter fibrilação atrial, o paciente pode ter tido algum evento tromboembólico, tromboembolismo venoso. E aí a gente vai ver o risco, né, ponderar o risco de sangramento. Sabe que o paciente tem um risco de sangramento aumentado e, a depender do perfil clínico, ele vai ter um alto risco tromboembólico, né? E aí a gente vai ver se o paciente, a depender desse risco, se esse risco for alto, o paciente vai ser candidato a terapia de ponte, né? Suspensão da varfarina e início de heparina não fracionada ou enoxaparina, né, Ju? Exatamente. Isso, gente, isso é importante. Isso cai direto na prova do TEC. Nas provas de R3 também cai demais. É um tema que as bancas gostam muito. Quando você tem que fazer terapia de ponte. Então, assim, cirurgia não é de baixo risco de sangramento. Ou seja, a varfarina. Aí você vai olhar o risco do definir, tem que fazer ponte. Para quem você vai fazer ponte? Pacientes de alto risco trombótico, com certeza. Isso. Para os outros, nem sempre. Nem sempre, né? exatamente. Então, quem tem alto risco trombótico, a diretriz usa o CHADS-2, né, de 5 ou 6, AVC ou AIT recente com menos de 3 meses, e a clássica prótese mitral mecânica, a doença valvar reumática como um todo, é considerada como uma cirurgia de alto risco, né, são doenças de alto risco trombótico, que vão indicar a terapia de ponte, né? Outra coisa, trombofilia grave, por exemplo, SAF, TEV, tromboembolismo venoso nos últimos 3 meses. Então, são doenças que vão indicar terapia de ponte. Os pacientes de risco moderado e baixo, há uma certa controvérsia aí. O baixo a gente não faz terapia de ponte. Né? E aí, a depender e o alto a gente faz com certeza. E o médio fica com relação a você individualizar o caso do paciente, né? Então, você vê os riscos e os benefícios. E como que a gente faz essa terapia de ponte, né, Ju? Só para reforçar. Então, a gente suspende, né, a varfarina 5 dias antes da cirurgia, aguarda o INR mais ou menos abaixo de 2, se o paciente tiver em uso de varfarina, inicia a terapia de ponte com heparina não fracionada ou enoxa, né? Lembrando que a heparina não fracionada a gente suspende 4 a 6 horas antes do procedimento, e a enoxa a gente tem que suspender 24 horas antes do procedimento, né, Ju? Perfeito, é isso. Então, isso aí foi mantido. Aí eu vou lembrar o valor, porque isso cai sempre em prova, que se o paciente tiver baixo risco, a gente vai liberar para cirurgia, né? Vai entrar em cirurgia quando... baixo risco, eu digo assim, ele não precisa de terapia de ponte. Isso, baixo risco de sangramento, né? Isso, não, baixo risco de sangramento, ele não precisa de terapia de ponte, então ele tem baixo risco embólico também.
Isso. Então, ele vai Isso, operar exatamente. quando o INR estiver abaixo de 1,5. Isso. Então, eu falei o que a gente falou ao mesmo tempo, mas é o que o Ju falou mesmo. Então, se é uma cirurgia de alto risco, que a gente vai suspender a varfarina, né? No caso, se for o anticoagulante da questão. E aí, se o paciente tiver um alto risco de evento tromboembólico, a gente vai fazer a terapia de ponto. Se for um baixo risco de evento tromboembólico, não. Isso. Né? E moderado fica a dúvida, né? Aí, de baixo risco, suspende a varfarina 5 dias antes, não faz nada, espera o INR ficar menor que 1,5 e vai pra cirurgia, né? Beleza? Beleza. E do pós-operatório, então... E com relação aos NOx, né, Ju? Bem rapidinho, só pra gente... Os NOx também mesma coisa, né? Baixo risco, a gente suspende, né, um dia antes da cirurgia. E se o paciente for submetido... Baixo risco de sangramento, né? Se for uma cirurgia de alto risco de sangramento, a gente suspende dois dias antes. Exatamente. E ficar de olho na função renal do paciente. Isso. Porque dependendo, né? Não pode usar. Renal, a gente às vezes suspende até um pouquinho antes também. Mas a regra geral é cirurgia de baixo risco de sangramento um dia antes. Isso. E alto risco 2 dias antes. E aí o paciente operou, né? Operou. A gente vai ficar de olho nos marcadores pós-operatórios, como a gente comentou, troponina e eletro no primeiro e segundo PO. Principalmente para ver infarto ou injúria peri-procedimento, né? Fazer essa diferenciação. Exatamente. E aí, como que a diretriz colocou pra gente para fazer essa avaliação? Então, com relação a gente tem que ter aquele conceito, né, que diferente de injúria e infarto agudo do miocárdio, né? Então, injúria é você ter um aumento da troponina, né, de 2 valores de troponina, pelo menos, um valor, na verdade, pelo menos acima do percentil 99, tem que ter a variação, né, o gap, né, a diferença, por isso que a gente tem que ter a troponina pré, aquele valor de 10 a 20%, né, de ascensão, e o paciente não ter evidência nenhuma de isquemia, né? Então, isso entra no contexto de injúria miocárdica, que entra no grande espectro de TINOCA, né? Que é aumento da troponina sem evidência de infarto, né? De lesão isquêmica. Já se o paciente, se a gente tem essa elevação, né? Com esse valor da troponina acima do percentil 99, com alguma evidência que a Ju já falou, evidência por eletro, disfunção segmentar nova no eco, evidência no próprio cateterismo, né? Ou autópsia, né? Que são os critérios para a quarta definição universal de infarto. O paciente está diante de um quadro de infarto agudo do miocárdio. E aí ele coloca também uma coisa muito importante, né? Um conceito novo, né, Ju? Que é de MINS, paciente com injúria miocárdica pós-cirurgia não cardíaca, né? Isso. E aí ele coloca os valores, né, Ju? Com troponina maior ou igual a 65, né? Seria esse o valor do corte no pós-operatório, ou entre 20 e 65, com um delta absoluto de 5. Então, ele coloca esse novo conceito, que não tinha nas outras diretrizes, não né? Tinha, esse é novo. Que é a injúria miocárdica relacionada à cirurgia não cardíaca. Com esses valores de corte e tudo, isso, né? Isso sistematizou bem essa questão da injúria pós-cirurgia cardíaca, porque não é qualquer elevação de troponina também, né? Tem esses valores aí. E é importante também entender se tem outros fatores. Se a troponina fez MINS, né? A gente entender também se tem algum outro fator que acontece. Isso, exatamente. Que aí entra no contexto da injúria miocárdica de etiologia não cardíaca, né? Exato. Então, a gente sabe que o paciente com sepse, o paciente com taquiarritmias, tromboembolismo pulmonar, esse paciente vai ter um aumento de troponina, mas não se configura nem infarto agudo periprocedimento, né? E também não é causa cardíaca, né? Então, esse MINS está relacionado a causas cardíacas, né? De injúria por causas cardíacas no contexto de cirurgia não cardíaca, tá? Perfeito. É isso. E aí é isso, né, Ju? Eu acho que foi bem contemplado. Então, assim, se o paciente... Aí você a gente fez a aferição do eletro, troponina pós-operatória, a troponina subiu, o eletro mudou, aí eu fiz um eco, o eco tem segmentar nova, foi um infarto. É importante a gente definir que se foi infarto mesmo, infarto tipo 1, porque é um contexto em que a gente tem causas... Pode ter infarto tipo 1, rompeu a placa, teve um infarto tipo 1. Mas pode ser um contexto em que o paciente ele já tinha uma doença coronária e aí ele fez o infarto tipo 2, né? Exatamente. Então, desbalanço oferta e demanda de oxigênio, exatamente. Né? Então, ele às vezes já tinha uma doença coronária e aí ficou impotência no perioperatório, fez anemia, inflamação, eventualmente sepsis naquele contexto, e aí ele fez um infarto tipo 2. Então, é sempre importante caracterizar isso, né? Então, será que foi um infarto tipo 1? Nesse caso, a gente vai tratar como infarto mesmo. Exatamente. Na maioria das vezes vai ser infarto sem súplica. Exatamente. Então, a gente vai fazer anticoagulação, se der, né? Ali, se permite, se possível, ali no perioperatório, mas dupla antiagregação, estatina, e fazer um cateterismo quando possível. Exatamente. Quando possível. A gente não vai, se o paciente está instável na UTI por outras causas. Isso, a gente estabiliza para depois avaliar a coronária. Dá uma estabilizada e depois avalia a coronária, às vezes até na mesma internação, antes da alta, né? Se não for... Aí você vai avaliar. Então, olha, não foi infarto tipo 1. Então, será que esse paciente tinha anemia, tinha
fez uma inflamação muito grande, hipotensão no perioperatório, Vasospasmo. você vai tratar isso. Exato, você vai tratar isso. Exatamente. Será que é uma causa isquêmica? Então, A isquêmica, que já, no caso, vasoespasmo entraria na causa isquêmica, exato. né? Então, é um vasoespasmo ou é uma anemia muito grande e a gente vai precisar transfundir o paciente. E aí, nesse caso, a gente vai tratar de forma individualizada. Mas, então, resumindo... O mais importante, né, Ju, é diferenciar se é um infarto tipo 1, né, por ruptura de placa, né, e a gente vai tratar tal qual, por exemplo, um infarto de doença obstrutiva, né? Então, levar o paciente, doença obstrutiva, aterosclerose, então o paciente vai levar para o CAT e fazer todas as medidas. Se não for, entraria no espectro do infarto tipo 2, a gente vai tratar causas como sepsis, taquiarritmia, se for causa não isquêmica, né, causa cardíaca, né, isquêmica, né, aí a gente também trataria conforme a etiologia do quadro, né? Exato, que até dentro dessas causas, infarto tipo 2 de causa isquêmica, é esse exemplo que eu dei inicialmente. O paciente já tinha doença coronária, fez uma hipotensão no intraoperatório e fez aquele infarto ali. É diferente de alguém que rompeu uma placa no pós-operatório. Né? A grande maioria dos casos, eu acho que a gente entra nisso, né? Isso, O exatamente. paciente já tinha doença coronária, opera e faz... O estresse hemodinâmico, né, Ju, faz causar um Isso a infarto gente até tipo 2, brincava, né? que é o infarto tipo 1,5. Exatamente. Você tem doença coronária, mas fez desbalanço oferta e demanda ali. Isso. Então, assim, se eu fosse resumir essa diretriz de perioperatório, tudo que a gente falou, nas coisas mais importantes de novidade, eu acho que, assim, teve os scores novos, né? Isso. Que é importante a gente dar uma olhada, tê-los pertinho ali. Saber ter perto também as tabelas de o que é valor intermediário, baixo ou alto, e também a tabela das cirurgias. O que é cirurgia de baixo risco? Ou cirurgia de intermediário ou alto risco, né? As tabelas também de risco de sangramento da cirurgia, importante. E essa questão muito relevante do preparo perioperatório em relação a solicitar exames antes, solicitar exames depois, né? Acompanhar os pacientes de risco intermediário a alto mais de perto, de uma forma mais concreta, né? Concreta, com BNP, tropo, eletro. Tá joia? Isso. Beleza? Acho que é isso, né, Ju? Vamos falar um pouquinho de hipertrófica pra gente fechar? Vamos lá, então vamos para a próxima diretriz, né, que foi a diretriz de cardiomiopatia hipertrófica. E eu vou passar por uns pontos que também foi uma diretriz objetiva, né, sem grandes alterações, mas que é importante a gente pontuar aqui para vocês. Então, manteve a definição, né, clássica, né, de cardiomiopatia hipertrófica, então aquela presença da espessura em qualquer segmento do ventrículo esquerdo maior ou igual a 15 milímetros, ou evidência dessa espessura a partir de um valor menor, de um corte a partir de 13 milímetros, pacientes familiares de pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica. Então, mantivemos E eu vou te falar, caiu no TEC esse ano. Caiu também, exatamente. Tinha uma questão do TEC que a alternativa era que estava errado, né? Que eles falavam que a espessura... Olha só como é que são as provas do TEC, gente. Eles colocavam assim que nível chegamos? Paciente que com espessura maior ou igual a 12... Se tem história familiar, já é considerado já é diagnóstico. Já poderia ser diagnóstico, sendo que é maior ou igual a 13. É maior ou igual a 13, exatamente. Então, familiar a partir de 13, familiar de um paciente que já tem o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica também é a definição relacionada. E aí ele coloca também, por exemplo, em relação às crianças, né? As crianças eles colocam como a hipertrofia que a gente deve considerar como patológica, né? E consequentemente, a gente investigar a possibilidade de cardiomiopatia hipertrófica dos pacientes que têm o valor do Z-score acima de 2,5. Né? Então, relacionado à idade da paciente. Isso. Pacientes assintomáticas, né, que a gente está fazendo a avaliação inicial, não tem histórico familiar. Ou acima de 2 desvios padrões para aquela idade também, para o diagnóstico precoce, né? Então, ele coloca isso. Aí, com relação à divisão do curso clínico, ele faz igualzinho às outras diretrizes, né, de cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente sabe que é aquela clássica apresentação. Geralmente, os pacientes vão ter uma evolução benigna e assintomática, né, com o curso mais favorável. Muitas vezes são assintomáticos, não tem nenhuma repercussão. Os pacientes que têm IC progressiva, e aí a IC progressiva ele coloca como forte associação com as formas obstrutivas. Então, 90% dos pacientes com IC, com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, tem a forma obstrutiva, né? Os pacientes que evoluem com fibrilação atrial, né, a gente sabe que aumenta o risco, né, de FA. E os pacientes que evoluem, muitas vezes, com o evento índice, né, que fez o diagnóstico da doença, é uma arritmia maligna, ventricular, ou propriamente uma morte súbita, né? Então, esses seriam os 4 espectros mais comuns de apresentação clínica da cardiomiopatia hipertrófica. Exatamente. Né? E reforçando que da FA na mioca hipertrófica é aquele paciente que você vai anticoagular, independente do Chagas-Vasque. Exatamente. É aquele paciente que você nem vai olhar o Chagas-Vasque. Exatamente. Tem FA e tem hipertrófica, que você já vai dar anticoagulante, aí pode ser DOAC, né? Isso, exatamente. Exatamente. E a arritmia súbita, a gente tem os scores de estratificação que a gente vai falar, mas é importante ter em mente esses espectros mesmo, essas apresentações, esses fenótipos, né, da doença.
A diretriz reforça muito a questão da ressonância magnética Isso. para diagnóstico e também para prognóstico, estratificação prognóstica. A gente sabe já que a quantidade de fibrose na ressonância magnética tem correlação com o prognóstico. Isso. E entra, inclusive, mais que 15% de fibrose já entra como um dos critérios aí de possível indicação de CDI, exatamente, profilaxia de morte súbita. De profilaxia de morte súbita, exatamente. E aí ele coloca como o ecocardiograma seriado, né, recomendação classe 1, né, para acompanhamento desses pacientes, e a ressonância seria mais nos casos duvidosos, né, mas como o Ju falou, a gente tem que, para a gente pesquisar a fibrose nos casos específicos, né, que a gente sempre tem que fazer essa avaliação, é ela a principal recomendação, né, mas que para a avaliação, né, principalmente, por exemplo, a gente vai ver mais na frente os pacientes para o rastreio, né, dos pacientes que têm um genótipo positivo e não tem o fenótipo positivo, o eco o eco é o exame de escolha. É o exame de escolha, até por causa da acessibilidade, né, que é maior. Perfeito, sim. Aí outro ponto importante que eles colocam é com relação ao teste genético, né? Quando solicitar o teste genético e como realizar o screening familiar. E aí entra também da questão daqueles pacientes com genótipo positivo e fenótipo positivo. Então, como que seria? Então, os pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, né? A gente fez a avaliação, fez os critérios para diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica e a gente fez o teste genético desse paciente. O teste genético a gente sabe que é uma doença geneticamente definida, né? Só que muitas vezes a gente não consegue encontrar a variante patológica. Exato. E nem por isso o paciente vai deixar de ter o diagnóstico, né? Da cardiomiopatia hipertrófica. E formalmente, entende-se que é uma doença autossômica dominante, isso, né? exatamente. Então, isso cai também muito em prova. Exatamente. Que a maioria das cardiopatias tem essa transmissão autossômica dominante. Exatamente. Né? Tá. Ou seja, você precisaria só de um alelo, né, mutado, né, uma variante, para ter a doença. Exatamente. E aí, se o paciente, a gente está diante do paciente que tem o diagnóstico e não tem o teste genético, fez o teste genético, né, a recomendação é que se faça sempre, até por questão de fazer o rastreio familiar em cascata depois. Mas se o paciente tem um teste genético negativo, a gente não deve fazer o rastreio genético, né, Ju? Pesquisar a variante nos pacientes, nos familiares desse paciente. Então, a gente faz outro tipo de avaliação. Exato. Já se a gente... Um detalhe, desculpa, sobre essa questão genética, porque assim, você faz o rastreio do paciente e você acha aquele gene. E nos familiares, você pode buscar só aquele gene, isso, né? exatamente. Então, assim, isso otimiza muito a avaliação dos familiares também. Né? Específico é a técnica de Sanger, que é o teste genético mais, tem o painel, né, o teu exoma, o Sanger é o mais específico, que às vezes até questão de preço, o paciente não consegue, né, acesso, tá num lugar que tem menos recurso, e aí você consegue fazer um valor menor, porque é um exame genético mais específico, né? Você procura exatamente aquela variante. Já se o paciente, a gente está diante de um paciente que tem, o caso índice, ele tem cardiomiopatia hipertrófica, teste genético positivo. Avaliamos os familiares desse paciente, principalmente os de primeiro grau, né? Que começa com eles, a depender, a gente vai estendendo o rastreio em cascata, né? E os familiares, algum familiar tem teste genético positivo, mas esse paciente é assintomático, esse paciente não tem nenhuma avaliação, não tem nenhum ecocardiograma ou exame complementar de imagem que mostre a evidência, né, o fenótipo da cardiomiopatia hipertrófica. Então, a gente está diante dos testes genéticos positivos, fenótipo negativo. O que é que a gente deve fazer? Pacientes, crianças e adolescentes até 30 anos, a gente tem que fazer o eco seriados, né, a cada 1 ou 2 anos, para esses pacientes até os 30 anos, para rastreio, né, da doença, da manifestação da doença, e a partir dos 30 anos, após os 30 anos, fazer a cada 3 a 5 anos para os pacientes que ainda não têm a manifestação, né? Essa é a recomendação pela diretriz. Um outro ponto super importante é que ele coloca que a gente sempre tem que lembrar que existem as fenocópias, que são o quê? Os pacientes que têm o fenótipo muito parecido com o paciente com cardiomiopatia hipertrófica sarcomérica, né? Porque o termo certo é sarcomérica, que esse é o mecanismo, né, o fisiopatológico da cardiomiopatia hipertrófica. Tem que ser os genes relacionados ao sarcômero, né? Exatamente. E aí as fenocópias, que aí entra, por exemplo, doença de Danon, doença de Pompe nas crianças, doença de Fabry nos adultos, tem um fenótipo parecido, mas o genótipo é diferente, né? Então, pacientes que têm fenocópia de cardiomiopatia hipertrófica, a gente tá com dúvida se o diagnóstico é hipertrófica mesmo, sarcomérica, o teste genético deve ser realizado, demais, né? Exatamente. Pra gente diferenciar, até porque os tratamentos serão diferentes, né? Exatamente, perfeito. E o tratamento? Então, até agora, classicamente, a gente sempre usou para cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, o clássico é o beta-bloqueador, né? Exatamente. Porque a gente vai... Inclusive, isso tem toda a relação com a semiologia, com a fisiopatologia da cardiomiopatia hipertrófica. Você dá o beta-bloqueador, aumenta o tempo diastólico, né? Aumenta o enchimento ventricular, e aí, na hora que o ventrículo vai bater ali, ele consegue vencer melhor a obstrução, você diminui a obstrução e melhora bastante sintoma para muito paciente, Exatamente. Né? Então, o beta-bloqueador é o clássico. Mas, eu queria saber do mavacanteno.
Então, o E aí, o que mavacanteno, a diretriz trouxe? ela trouxe como uma recomendação super forte, né? Uma medicação que inibe a interação miosina-actina, né? No cardiomiócito. E coloca como uma classe de recomendação o paciente que tem a forma cardiomiopatia obstrutiva, geralmente, né? Paciente sintomático, ou seja, a gente já fez o tratamento com beta-block, outras opções terapêuticas, só para relembrar, né? Diltiazem, também é uma opção, os diuréticos também. O paciente ainda está sintomático, a gente pode usar o mavacanteno, que é essa droga. E essa droga, ela só pode ser usada nos pacientes que têm fração de ejeção preservada. Exato. Acima de 55%. Porque, Muito importante. Porque pode ser um inotrópico negativo, exatamente. né? Por causa de disfunção ventricular. Pode ser inotrópico negativo e contribuir para a disfunção ventricular. Exatamente. Então, cuidado nos pacientes que têm fração de ejeção reduzida aí, ou Exatamente. até intermediária. Então, o mavacanteno foi uma novidade, Isso. assim, e veio com uma forte recomendação nessa diretriz brasileira. Acompanhar sempre o eco depois que Isso. começar o mavacanteno, Exatamente. por conta dessa questão de risco de inotropismo disfunção, negativo e risco de disfunção ventricular. Acompanhar sintomas também, claro, né? Então, resumindo, para tratamento da mioclonose hipertrófica, ainda é a primeira linha a gente fazer algum cronotrópico negativo ali, e Isso. inotrópico negativo no sentido do beta-bloqueador, Isso. ou verapamil e diltiazem, que também só podem ser usados quando a fração de injeção está acima pelo menos de 40%, né? Idealmente acima de 50%. E tem a disopiramida também, que é pouquíssimo usada no Isso. Brasil. Exatamente. Mas é uma possibilidade, assim, no exterior usa-se até mais, assim, como até segunda linha depois do Isso. beta-bloqueador. E aí, se o paciente continua com sintomas, aí a gente vai propor, dependendo da fração de ejeção do paciente, um tratamento adicional. Se o paciente tem fração de ejeção mais baixa, o que a gente pode tentar é a redução septal, Isso. né? Que pode ser cirúrgica ou pode ser por... Miectomia, né? Ou Exato. alcoolização septal. Exatamente. E aí o mavacanteno, só lembrando que fica para os pacientes que têm fração de ejeção maior ou igual a 55%. Exato. Né? Então, se tem fração de ejeção menor que 55, a gente vai ter que pensar na terapia de redução septal. Isso. E que pode ser, de novo, a miectomia cirúrgica ou a alcoolização septal, que é feita lá em hemodinâmica, Isso. né? Eles pegam ali uma arterinha septal ali, Isso. alcooliza. Exatamente. Ou se o paciente tem fração de ejeção preservada, aí fica uma boa opção o mavacantene. E também podemos pensar na redução septal. Isso. Mas temos aí uma nova droga, uma medicação aí E para esse tipo de paciente. E só para lembrar, né, Ju, também, que com relação aos pacientes, manteve a mesma coisa das outras diretrizes, mas pacientes com forma não obstrutiva, a gente fica muito preso, né, com relação ao arsenal terapêutico. Então, Complexo. se o paciente é sintomático, já está com tratamento clínico otimizado e a gente não consegue tirar os sintomas desse paciente, o paciente vai ser candidato à avaliação de transplante cardíaco, né? Exatamente. E CDI também, que é das mesmas formas que as indicações se mantiveram, né? Exato. Aí o CDI, ele vem uma indicação paralela em relação ao tratamento, né? Então, a gente vai ter o tratamento e, de novo, realmente isso é muito relevante, assim. Se for forma não obstrutiva, é bem complicado, porque a gente fica meio de mãos atadas, o arsenal é menor. Né? Agora, em relação ao CDI, a gente vai fazer os scores, né, de risco e dependendo do perfil de paciente, lá na diretriz de dispositivos de 2023 tem tudo bem bonitinho, bem detalhado sobre indicação de CDI em mioclonose hipertrófica. Mas se o paciente for de maior alto risco, se o paciente já teve morte súbita abortada, se o paciente tem vários fatores ali dos scores, a gente tende a indicar história familiar, fibrose, né, na ressonância, taquicardia ventricular prévia. Então, a gente vai somando tudo isso e vai indicar o CDI para essa pessoa para prevenir morte súbita. Exatamente. Enquanto aqui, por outro lado, a gente está falando muito do tratamento clínico, né? Dos sintomas aí. Beleza? Acho que é isso, né, Ju? Falamos das principais diretrizes do ano, pessoal. Então, aqui nós falamos das diretrizes das 3 principais da ESC aí. Falamos de 2 brasileiras incríveis que foram lançadas esse ano. Sério, eu tô muito feliz da gente ter feito Foi isso muito aqui. bom, Ju, muito bom. Muito bom mesmo. Com diretrizes muito, assim, bem escritas, né? E assim, que a gente vê que realmente contemplou o que é mais importante, o que a gente muita coisa que a gente já tá colocando no nosso dia a dia, né? Exatamente. E aqui na Medicoff Cardio a gente sempre vai trazer pra vocês o que há de mais atualizado, mas de uma forma tranquila, né? Mostrando pra vocês que o mais importante é o que vocês saibam o básico, assim, né? E é o que a gente vai sempre reforçar. Inclusive no nosso curso pro TEC, é o que a gente sempre reforça. O que é o básico, o que já tá estabelecido, né? E as novidades, é claro que a gente vai trazendo aqui pra vocês, mas com essa ideia de que o conhecimento na medicina, ele evolui. Exatamente. Ele não é revolucionado normalmente, né? Não é o mais comum. Então, são conceitos que a gente vai tendo, que a gente vai recebendo dos ensaios clínicos randomizados, dos estudos que vão sendo feitos e que, eventualmente, eles são sistematizados nas diretrizes. E aí, a gente vem trazendo isso pra vocês, tá tudo bem? Quem tiver ficado com alguma dúvida, quem quiser conversar um pouco mais sobre essas diretrizes, mandem aqui nas nossas redes, podem comentar aqui no vídeo do YouTube, mandem pra gente lá, @medicoff.cardiologia. Também podem mandar no meu Instagram pessoal, no Instagram pessoal da Mônica, que vai ser um prazer
responder e conversar com vocês, tá bom? A gente está super à disposição e a gente fica muito feliz de fazer essa revisão, né, no fechamento do ano, e que a gente tenha um ano muito próspero no nosso Medical Cardio, né, nosso curso do TEC. E, assim, a gente quer oferecer o que há de melhor, né, para os nossos alunos, né, que a gente não só conquiste êxito, né, na prova, na aprovação do TEC, que é o nosso primeiro objetivo, mas que os alunos, nossos alunos, tenham mesmo uma bagagem muito sólida, uma bagagem boa, que isso até seja, se reflita, né, tenha reflexo na sua prática clínica, né, vocês melhorarem até como cardiologistas mesmo, né. É isso que nosso também grande objetivo, né? O que nos move, né? Fazer um curso de alta qualidade para oferecer para vocês, tá? Perfeito, até pessoal. A próxima, né, Ficamos Ju? por aqui. Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. Até mais.